Em uma masmorra, seu amigo Chao Ji se pergunta como Yun-che, em um nível tão baixo, está matando esses monstros sozinho. Luo Wei foi o maior herói do reino que foi apunhalado pelas costas pelo próprio rei, e agora ele foi reencarnado no corpo de Yun-che. Mesmo estando em uma classe considerada terrível, ele conseguiu limpar uma masmorra que estava muito acima de seu nível. À medida que vai conhecendo este mundo moderno, ele descobre que o transformaram em um vilão, enquanto outra pessoa recebeu o crédito como o herói do reino. Ele começa a treinar e ganhar experiência, e suas habilidades o tornam imparável. Guerreiros de alto nível tentaram detê-lo, mas todos acabam da mesma maneira. Eles no chão e Luo Wei de pé. Agora ele busca vingança por ter sido traído, mesmo depois de ter dado sua vida pelo reino. Luo Wei era um poderoso guerreiro de rank SSS, que limpou as masmorras mais perigosas do mundo. Por ser forte demais e ameaçar o poder real, ele foi traído e morto em uma emboscada. No momento de sua morte, sua habilidade oculta, Mundo Espelho, foi ativada, e sua alma foi selada no lago para a eternidade. Décadas depois, um garoto chamado Yun-che estava sendo espancado quando uma masmorra de repente se abriu, arrastando seu corpo para o lago e permitindo que Luo Wei fosse reencarnado em um novo corpo. Ele suportou décadas selado em um lago, apenas para renascer como um cantor de taberna, uma classe bardo, que é a classe mais fraca do sistema, preso em uma masmorra com outro. Cara chamado Chao Ji, Luo Wei tenta usar suas habilidades, mas nenhuma delas funciona. No entanto, ele descobre que pode usar sua habilidade Mundo Espelho e extermina todos os monstros. Um braço de um monstro irrompe do chão e um chefe que estava escondido aparece. Chao Ji olha para isso em choque, mas mesmo assim, ele salta na frente do chefe, convoca sua armadura e escudo e é arremessado como uma bola de beisebol. Luo Wei o ajuda curando-o e diz para ele observar e aprender. Usando estratégia e experiência de combate, ele limpa toda a masmorra sozinho, deixando apenas o Khamira. O garoto canaliza seu Levi interior contra o Titã Bestial e despedaça o monstro, batendo nele repetidamente sem misericórdia até que a barra de saúde do Khamira atinja 0. Chao Ji apenas fica ali, completamente perdido, vendo uma classe de apoio fazer tudo isso. Luo Wei percebe que usou o mesmo poder que seu velho amigo e pergunta se ele conhece Chao Ben. Chao Ji revela que é um descendente de Chao Ben. O protagonista fica chocado ao perceber que todos do passado morreram e que o bisavô do garoto carrega uma péssima reputação. Yun-che foi levado para a cidade moderna e pegou o bonde junto com um grupo de estudantes. Yun-che entra em um memorial histórico e descobre a verdade, que foi registrado como traidor e que um tal de Ding-kun é o suposto herói. Durante a visita, uma gangue aparece e humilha Chao Ji por ser o bisneto do traidor. Todos assistem e ninguém faz nada, pois sua família é conhecida como traidores. Quando tentam espancá-lo, Yun-che chuta o valentão na cara e o derruba facilmente. Todos ficam estupefatos ao ver o valentão, que é da família do herói, ser chutado. Seus amigos tentam se vingar, mas todos são derrotados com apenas um golpe. As pessoas ao redor se perguntam quem é esse cara. O neto do herói se levanta com sua habilidade ativa de aumentar sua força, empunhando seu martelo flamejante, furioso e querendo derrotar Luo Wei. Mas Luo Wei apenas desvia de seu ataque e desferiu um golpe bem no meio de seu queixo, colocando o garoto para dormir. Todos ficam chocados, se perguntando se ele realmente é nível 5. Logo, um adulto chega para acabar com a briga e simplesmente sai com seu amigo. Enquanto caminham, Yun-che se pergunta sobre o herói Jin-kun e descobre que, além de ser reconhecido por ter matado o traidor e salvado o reino, ele também manteve sua espada. Com isso, ele decide seu objetivo: matar esse falso herói. Chegando à cidade dos heróis, eles se deparam com alguns guardas. Chao Ji explica que esta cidade dos heróis está infestada de guardas porque as masmorras agora são de propriedade privada. Pessoas ricas, como a família Jing, mantêm masmorras privadas, permitindo que seus descendentes subam de nível facilmente. Pessoas comuns dificilmente conseguem passar do nível 20. Para acessar masmorras de alto nível, você precisa de passes especiais controlados pelo exército ou grandes organizações. Yun-che e Chao Ji invadem a masmorra privada da mansão Jing. Esta masmorra é perfeita, possui monstros de baixo nível, e nosso protagonista aproveita a chance para treinar Chao Ji em combate real, ensinando-o a atacar em vez de apenas jogar na defesa. Chao Ji se revela talentoso, mas inseguro,
com excelente percepção espacial. No entanto, chega um ponto em que ele não aguenta mais, e Yun-che precisa salvá-lo. Durante o treinamento, Yun-che descobre algo interessante sobre sua habilidade Mundo Espelho, que também pode ser aprimorada. Os dois continuam subindo de nível na masmorra com o suporte do protagonista. Chao-ji derruba várias criaturas, até que o protagonista encontra um chefe que é difícil de matar. Nesse momento, ele percebe que o aumento de ataque desapareceu. Aparentemente, a duração do efeito chegou ao fim. Era uma técnica poderosa, mas não podia sustentar batalhas longas e a resistência não conseguia aguentar lutas prolongadas. Mesmo assim, o protagonista sobe de nível rapidamente, bastante diferente da maioria. Além disso, matar aquelas criaturas concede experiência para o Mundo Espelho. Enquanto analisam as habilidades, os guardas da família começam sua patrulha, e Yun-che precisa se esconder. Chao-ji avisa que é arriscado continuar e que agora há ainda menos monstros. Ele está certo. Manter um olho nos guardas durante a luta enquanto calcula o aumento e a duração da lâmina trapaceira se prova ser demais para Yun-che. Do livro de habilidades recém-obtido, fica claro que nem toda técnica reversa ajuda no combate. Ele ainda precisa de 30% para subir de nível no nível 1. A reversão de habilidades já é absurda. A ideia do que isso se tornará após subir de nível deixa o protagonista inquieto. Se conseguirem matar o chefe daquela masmorra, a habilidade subirá de nível diretamente. Outras instâncias podem não conceder experiência pela técnica. É por isso que Yun-che decidiu verificar o chefe na área central. À medida que se aproximavam, as ativações de detecção se tornaram mais frequentes. Ao chegar, viram o chefe preso e controlado por correntes de alto nível. Muitos guardas cercavam o monstro, e atacá-lo certamente atrairia reforços. No nível atual, Yun-che não conseguiria derrotar o chefe sob cerco, então o protagonista removeria as proteções primeiro. Mas antes disso, decidiu interrogar um guarda para obter informações. Sem rodeios, o guarda disse que contaria tudo porque a família Jing não pagava o suficiente para ele morrer por eles. O MC foi direto ao ponto ao perguntar sobre o passe da masmorra do herói. O soldado explicou que o estúdio do velho mestre tinha pilhas deles. Segundo ele, não era algo raro, apenas eram autorizações temporárias e não registradas. Sem um indicativo, o portador certamente seria questionado. O protagonista disse a ele para não se preocupar com esse detalhe, então ordenou que o homem esvaziasse o inventário do sistema. Os dois saíram da masmorra carregando o guarda e coletaram os poucos itens que ele tinha. No caminho, o cara explicou que a família Jing era gananciosa e confiscava quase tudo que caía dentro das masmorras. Depois disso, seguiram para a residência interna do clã Jing. Guardas comuns não podiam entrar lá sem serem chamados, exceto pelo jovem mestre Jing Shu. Todos os presentes eram de nível 30 ou mais e usavam equipamentos de primeira linha. Por isso, a área nem precisava de escolta constante. O MC perguntou se o passe estava naquela casa. O informante tentou avisá-lo para não ir, porque o chefe da família estava lá. O bigodudo era de nível 42, e Yun-che perderia facilmente. O mestre antigo e o terceiro chefe eram acima do nível 50. Embora estivessem viajando a negócios, se aquele duo retornasse, tudo se tornaria ainda mais perigoso. Por enquanto, no entanto, apenas o chefe da família estava na residência interna. O protagonista nocauteou o guarda e disse a Xiaoji para ficar escondido. Logo depois, ele continuou com o plano e voltou para a masmorra. Ele analisou que estavam usando correntes de alto nível para controlar o chefe. A masmorra não iria desaparecer enquanto o chefe estivesse vivo, então a chave era o mecanismo de bloqueio daquelas correntes. Em sua vida passada, Yun-che dominou a arte de desbloquear esse tipo de contenção para forçar o chefe da família a aparecer. Esse método era perfeito. Quando o chefe foi libertado das correntes, os guardas entraram em pânico lá fora. O chefe ordenou a todos os soldados que reforçassem a masmorra. Com isso, a residência interna se tornou mais fácil de infiltrar. Na entrada do complexo, o segundo mestre e o jovem mestre acabaram de chegar. Jing Hao tinha ido buscar Jing Shu. Depois da surra na viagem escolar, a senhorita Yun-cha também apareceu com eles. O protagonista voltou ao local onde havia deixado Chao Ju e perguntou se não seria melhor sair, já que os Jing haviam retornado. Chao Ju questionou como o MC havia chegado lá tão rápido. A resposta era simples, porque era um chefe. Mesmo sendo apenas de nível 30, não era fácil capturar tal criatura viva sem que Yun-che precisasse criar outra perturbação. Eles não conseguiriam removê-lo tão cedo. Então, o protagonista perguntou o que Chao Ju havia visto. O garoto disse que aquela pessoa, Chao Li, era seu tio mais novo.
No momento da rebelião, a família Chao já havia sido massacrada até aquele ponto. De certa forma, isso significava que o clã não teria que enfrentar a humilhação que veio depois. Mesmo assim, após aquele período, a família começou a sofrer a crueldade do Império a cada momento. Sob a instrução secreta do herói Jing Kun, o bullying só piorou. No final, ficaram relegados a se tornarem servos da família Jing. Eles só podiam observar as expressões dos Jing e de Bao, sobrevivendo com uma existência mínima. A geração do pai de Chao Ju tentou mudar as coisas. O resultado foi que o pai perdeu a cabeça e se tornou um louco. O tio, por outro lado, se tornou completamente o cachorro da família Jing. Após ouvir isso, Yun Che decidiu entrar na residência interna. Chao Ju tentou impedi-lo, dizendo que Jing Shu estava lá e que se o MC fosse descoberto, seria morto. O protagonista disse que nesta era de masmorras controladas, sem correr riscos, não há esperança de mudar a própria vida. Ele também afirmou que se alguém continuar hesitando e se preocupando demais, certas coisas nunca serão feitas. O MC reforçou que poderia ajudar Chao Ju a mudar, mas a escolha deve vir do próprio garoto. Chao Ju ficou nervoso porque a família Jing tem poder sobre o mundo e se perguntou se era realmente possível lutar contra eles. Yun Che disse que queria lutar contra todo o Império e rapidamente se dirigiu para a casa. Dentro, Jing Shu perguntou à empregada como o chefe da masmorra se libertou das restrições. A sobrinha questionou se era um mau momento para visitar. Jing Shu respondeu que não era problema. Ele disse que o irmão mais velho lidou com isso facilmente. Além disso, ao ouvir que a garota estava disposta a vir, o pai e o terceiro irmão começaram a voltar. Eles também já tinham contatado o avô heróico. Segundo Jing Shu, Jing Kun estava muito ansioso para conhecer a garota. Ouvindo em segredo, o protagonista lembrou que, além do passe, uma escolta era necessária para entrar na masmorra do herói, e que aquela garota, pela forma como era tratada, tinha um alto status. O sobrenome de Yun Sha ainda era o mesmo do protagonista. Mesmo assim, por enquanto, o MC precisava se concentrar em encontrar o passe. Ele procurou até que encontrou o escritório do chefe da família na saída da masmorra. O velho já estava retornando após suprimir o senhor da masmorra. O chefe já sabia que o chefe havia sido libertado por alguém com más intenções, mas nenhuma pista foi encontrada. Tomar tal risco não poderia ser apenas por equipamentos de alta qualidade. Portanto, ele ordena aos guardas que cercem primeiro a residência interna. Ele também não pode deixar nenhum acidente acontecer enquanto Yun Sha estiver lá. Enquanto isso, Yun Sha não encontra nada no escritório do homem. Após usar a habilidade de faseamento, ele abre uma gaveta e encontra um diário e vários livros de desenvolvimento de habilidades de alta qualidade. Do lado de fora, vários guardas patrulham ao redor da residência e Chao Ji permanece escondido. Cada vez mais guardas chegam, e se o MC não sair logo, ele não terá chance de escapar. Se Chao Ji se atrasar e for encontrado, terão outra desculpa para acusá-lo. O mais seguro seria se afastar silenciosamente, pelo menos para se salvar. Lembrando-se das palavras do protagonista, o garoto reúne coragem, grita e corre para longe de lá. A ideia é desviar a atenção para que Yun Che possa sair despercebido. Como se estivessem conectados, o MC salta pela janela e começa sua fuga. Ele grita para os guardas que têm as correntes e os livros de habilidades, então, se quiserem, podem vir atrás dele. Mas o chefe percebe que esta não é uma fuga real, mas sim um avanço em direção ao calabouço. Então ele ordena aos guardas que retornem e protejam o calabouço. Chao Ji não entende por que levaram os guardas para o lado oposto. O protagonista deduz que, com tantas pessoas saindo, o chefe deve ter sido controlado para segurar o senhor. Eles devem ter se engajado em uma batalha pesada. Isso significa que a saúde do monstro está em seu ponto mais crítico, e matar o chefe permitirá que a habilidade do mundo espelho suba de nível. No salão, a menina comenta que está barulhento lá fora e que seu tio não precisa ficar lá fazendo-lhe companhia. Jingao diz que é apenas um ladrão e que já está sendo resolvido. Do lado de fora, o homem de bigode está furioso e desesperado para capturar o intruso. Ele corre à frente e ordena a ladrões e arqueiros que o sigam. Cada classe pode adicionar 3 pontos de atributo ao subir de nível, e metade dos pontos de Yun Che foram alocados para a agilidade. Além disso, existem técnicas de aceleração ao redor do nível 30, então apenas arqueiros e ladrões normalmente conseguem acompanhá-lo. Ao chegar ao chefe, ele vê o monstro cercado por um selo, e esse é de fato o momento mais fraco. Ele só precisa acumular poder ao máximo para eliminá-lo de uma vez. Todos os guardas de todas as classes já sentem sua presença ali. O protagonista avança usando espinhos caóticos, uma técnica que ninguém ali sabia que existia. É uma habilidade que aplica status anormais e resistência humana. Isso não se compara ao dos monstros.
Todos ficam confusos sobre como isso é possível, porque a taxa de status anormal daquela habilidade deveria estar desativada. O MC tem certeza de que, se cruzar a linha de defesa, atingirá o Senhor Supremo com pouca saúde restante. Ninguém consegue acompanhar o garoto, muito menos resistir às suas técnicas. A equipe é heterogênea e carece de verdadeira experiência de combate em conjunto. O comandante ordena aos soldados que mantenham sua posição porque é apenas uma pessoa, e assim que bloquearem o avanço, ele morrerá. Ding declara que agora cuidará do garoto. Ele vai com tudo, mas o MC bloqueia o ataque. Embora o nível do protagonista ainda não seja suficiente para equipar aquela arma e ele não possa obter seus atributos, a durabilidade é nível 60. Aproveitando esse impacto maciço, ele quebra a camada do teto com os golpes do inimigo. Ele se impulsiona e avança em direção ao chefe. Então, ele finaliza o Senhor Supremo para ganhar toda a experiência que ele tem a oferecer. Com isso, ele sobe de nível para 3, aumenta todos os atributos e, como planejado, melhora a habilidade do mundo espelho. Enquanto o MC checava seu próprio status e testava como a habilidade funcionava, agora o grupo inimigo aproveitou a oportunidade para avançar. Quando chegaram perto o suficiente para atacar, ele ativou a técnica e desapareceu da vista. Em seguida, ele caiu em outra dimensão, um mundo dentro do espelho. Tudo parecia invertido em comparação com a realidade, mas aqueles guardas eram apenas ilusões. Os cristais no chão, entretanto, eram reais e podiam ser levados para fora. Assim, quando essa habilidade atingir o nível 2, será possível trazer itens da dimensão do espelho. Curioso sobre a interface do sistema, ele abriu o menu e viu várias técnicas desativadas. Aquela lista mostrava as versões invertidas de todas as habilidades. Para ativá-las, porém, ele ainda precisa aprender as técnicas básicas na prática, então a reversão no nível 1 era apenas uma versão simplificada do nível 2. Com isso, ele pode começar a selecionar combinações fortes com antecedência e planejar melhor a progressão de classes. Enquanto tentava entender o conjunto de habilidades, viu várias almas voando ao redor. Uma delas avançou em direção ao garoto e se transformou em um morto-vivo. A criatura caiu com apenas um golpe. Ao eliminar essa alma, um menu apareceu oferecendo a opção de formar um contrato para que ela lutasse no mundo real. O mundo espelho permite trazer mortos-vivos para a realidade, assim como itens de fora. O mestre e os guardas continuaram esperando, mesmo após o calabouço ter desaparecido e o garoto ainda não ter saído. Ninguém entendia como ele havia desaparecido diante de seus próprios olhos. Veteranos sabiam que a furtividade tem duração e padrão, então ninguém desaparece para sempre sem deixar rastro. No entanto, o homem de bigode estava furioso e quase bateu em seu próprio soldado ao ouvir isso, exigindo saber como o garoto escapou. Enquanto ele despejava insultos, Yun-che apareceu ao lado deles como se tivesse se materializado do nada. Aparentemente, quando o tempo da caminhada pelo espelho acaba, ele retorna ao ponto original. Ding gritou para capturar o intruso e o MC disse que reembolsaria o peso. Então, ele convocou o exército dos mortos-vivos. Reunidos durante os 30 minutos na dimensão espelhada, Ding disse aos soldados para não entrarem em pânico, pois eram apenas criaturas invocadas. Quando um dos guardas se aproximou de um esqueleto, percebeu que estava apenas no nível 20. O bigodudo prometeu bônus para quem capturasse o garoto. Quando voltaram sua atenção para ele, o alvo já havia desaparecido novamente. O exército era apenas uma distração, já que aquelas invocações eram fracas demais para enfrentá-los. Se ele tivesse um grupo mais forte, aquela multidão desorganizada não aguentaria. Mesmo assim, entre todas as almas encontradas, as 20 mais fortes já estavam contratadas, e o mundo espelhado tinha um limite de exploração. Dentro dele, ele só podia se mover em um raio de 200 metros. Ele precisaria explorar novamente em outro local, talvez para encontrar monstros de níveis mais altos. À medida que se afastava, encontrou Chao Ji sendo espancado por um soldado que havia localizado o garoto. O MC atacou o soldado, puxou seu amigo e levou Chao Ji para longe dali. A situação havia se transformado em um caos total, então era hora de ir embora e verificar tudo que havia sido obtido. Os soldados ainda lutavam contra os mortos-vivos, e eles não eram fortes, mas reviviam após cair.
o que tornava tudo exaustivo. Jing chegou e explicou que aquelas criaturas eram invocações e que, apesar de reviverem, isso consumia magia, então era o suficiente para derrotá-los mais algumas vezes. Na residência interior, um homem pedia desculpas ao chefe da família por não conseguir manter a senhorita Yun-Sha devido aos intrusos. Eles não apenas fugiram gritando do lado de fora, mas também quebraram uma janela da casa. Jing-Dan estava furioso porque ninguém conseguiu capturá-los, e eles não sabiam nem como eram. O subordinado se desculpou, mas disse que a senhorita Yun-Sha já havia concordado em ir para a masmorra do herói. O velho afirmou que, quando descobrissem quem fez isso, teriam que matá-lo, e que precisavam se apressar para verificar o que mais havia sido roubado. Com o passe em mão, Yun-Chase ainda precisava de alguém para acompanhá-lo até a masmorra do herói. Desta vez não havia pressa, e na casa de Jing-Shu, ele subiu de nível para 20. O anel de osso quimérico estava praticamente destruído, mas ele pegou mais de 10 livros de habilidades da coleção particular. Eram técnicas de suporte que ele poderia usar para acumular atributos. Com isso, ele seria capaz de esmagar pessoas do mesmo nível apenas com status. Além disso, o chefe soltou um pedaço de equipamento que seria útil mais tarde. O mais importante era o avanço da habilidade para o nível 2, e as invocações necromânticas se tornaram muito mais fortes. Mesmo assim, não era o suficiente, e julgando pelo estilo do equipamento daquela estátua, o herói era pelo menos um berserker de ramo S. Agora ele precisa contratar um espírito necromântico de pelo menos o mesmo nível e alcançar o nível 50 ou superior para ter chance de vencer. Tomado de medo, Xiao Di perguntou se o MC tinha certeza de que os soldados não conseguiriam alcançá-lo. A resposta veio com calma, pois todos já haviam sido desorientados e ninguém viu seus rostos. O protagonista sabia que Xiao Di estava inquieto e que tudo era pesado demais para alguém daquela idade. Então perguntou ao amigo se havia masmorras por perto onde uma pessoa poderosa havia morrido, porque ele queria encontrar uma masmorra de nível mais alto para ganhar força. Quanto à razão dessa busca, ele disse que explicaria quando chegasse a hora. Xiao Di pensou e lembrou-se de uma masmorra onde alguém forte havia morrido. O problema é que este lugar fica na escola e não há como se infiltrar, já que é uma masmorra monopolizada. Seriam necessários métodos especiais. Então o MC enviou alguns livros especiais ao professor. A ideia funcionou, e o homem já estava pensando em quando poderia levá-lo à masmorra. Houve uma abertura recente, mas a masmorra foi liberada para os alunos prestes a se formar, e alunos de ensino fundamental geralmente não estão qualificados para nível 60. Mesmo assim, um estudante particularmente destacado poderia participar de uma visita guiada com a recomendação de um professor. Ele faria o possível para lutar por uma vaga para o garoto. O MC pensou que essa poderia ser a última masmorra que conseguiria entrar em sua vida, então precisava derrotar o maior número possível de monstros. Mesmo assim, ele percebeu que havia algo estranho naquele lugar. O professor explicou que esta é a masmorra doada à escola pelo herói, e que o herói lutou lá, então poderia haver vestígios dele. Em algum momento, essa história sempre abalava Xiao Di, pois supostamente foi lá que o herói matou o traidor, Xiao N. O professor continuou, dizendo que essa masmorra é de alto nível, então todos devem agir dentro de seus próprios limites, e pediu a Z que cuidasse dos dois. Z não estava animado, porque só de pensar em escoltar 2 pesos mortos já o irritava. Ele disse aos dois que, assim que entrassem, deveriam ficar para trás e não causar problemas. Assim que entrou, o MC sentiu uma pressão muito perigosa para uma masmorra de nível 20 a 40. Dentro estavam também Yun-Sha e Yun-In, 2 outras calouras. Um veterano comentou que seria ótimo se as garotas viessem para o seu lado, pois ele teria energia extra acompanhando-as. Outro disse a ele para parar de sonhar, dizendo que as 2 estavam acima do nível 30 e que seriam elas quem deveriam pedir para ser carregadas. Quando as garotas começaram a andar, o grupo ficou em silêncio e apenas observou. O protagonista reconheceu a garota que havia visto na casa da família Jing e se perguntou por que ela estava se aproximando. Não sabia se ela conhecia o proprietário original daquele corpo ou se estava lá para proteger Jing-Shu. Quando ela chegou perto, disse que o viu no memorial ontem e elogiou suas habilidades e voz. Enquanto o MC pensava que era apenas conversa fiada, ela se inclinou e sussurrou que por causa de sua voz, era fácil reconhecê-lo mesmo em meio ao barulho do vidro quebrando. Ela havia identificado o protagonista apenas por 2 frases gritadas no dia anterior. Então a garota vestiu sua armadura de batalha. Disseram que tinham conversado o suficiente por hoje e convidaram o garoto para explorar.
Primeiro, ela reconheceu o protagonista, mas não o expôs em público, deixando o MC inseguro se isso era um aviso ou uma provocação. Jing-Shu também poderia ter reconhecido as vozes. Mesmo assim, se a família Jing não o perseguir agora, a velocidade de evolução deveria garantir um bom tempo livre. Como as garotas estavam sendo amigáveis, ele decidiu avisar o grupo também. Ele aconselhou cautela, pois aquela masmorra tinha uma aura perigosa. Ela também achou o lugar estranho, e com seu nível, não deveria estar sentindo isso. Então agradeceu a ele pelo aviso. O resto achou a gentileza estranha, pois ela geralmente não era assim. Vários estudantes cercaram o MC e perguntaram como ele conhecia Yunsha e se poderia apresentá-los. Ele apenas disse para se afastarem e eles tentaram bloquear a saída porque eram apenas 2 calouros. Aquele primeiro veterano disse para deixá-los passar porque, se o garoto estava em bons termos com Yunsha, seu nível provavelmente não era baixo. Enquanto alguns ainda questionavam, o veterano lembrou-lhes do verdadeiro propósito da equipe, e quanto menos pessoas soubessem sobre o lugar, melhor. O plano era coletar o maior número possível daqueles cristais preciosos sem compartilhar com muitos. Ele também se perguntou como um garoto com uma aparência tão comum como Yun-che poderia se aproximar de Yunsha. Dominado pela inveja, pensou que o MC merecia morrer por ser tão arrogante. Na entrada da masmorra, Jing-Shu chegou correndo e o professor perguntou o que ele estava fazendo ali. O garoto perguntou se uma equipe havia acabado de entrar, e o homem confirmou. No dia da invasão, Jing-Shu insistiu que Yun-che e Xiao-Chu eram os intrusos, mas os mestres disseram a ele para não culpar os dois apenas porque ele levou uma surra no memorial. Mesmo assim, Jing-Shu insistiu que reconheceu suas vozes. O professor respondeu que os intrusos escaparam facilmente de muitos guardas, e isso não é algo que um aluno conseguiria fazer. Para validar essa afirmação, Jing-Shui teria que provar que a força dos dois superava a dos guardas. Por isso ele foi atrás dos dois para tentar confirmar seu próprio argumento. Dentro, Yun-che estava derrotando uma série de monstros e ganhando experiência. À distância, Chao-ju ajudava com escudo circundante e um grito motivacional, aumentando o ataque e a velocidade de ataque. Entre os livros roubados da família, Jing, havia tanto escudo circundante quanto grito motivacional, técnicas práticas que Chao-ju já poderia aprender em seu nível atual. Mesmo com monstros ligeiramente mais fortes, as habilidades de Chao-ju tornaram a luta muito mais administrável. De acordo com o professor, havia um monstro raro naquela masmorra, a besta obsidiana. Matá-la tinha uma chance de despertar uma habilidade de suporte chamada atração gravitacional, exatamente a técnica que o protagonista já havia marcado como essencial na lista do mundo espelho, e não era apenas a besta obsidiana que aparecia ali. Havia também mortos-vivos. Quem sabe onde aqueles poderosos aventureiros morreram naquela masmorra, já que suas almas poderiam ainda estar assombrando o local de sua queda? O garoto esperava encontrar todas aquelas presenças fortes mais adiante. No entanto, diante dele estava uma horda de bestas obsidianas. Elas se moviam juntas e já haviam percorrido pelo menos 1 quilômetro, bem além do alcance de movimento normal. Tipos errantes são monstros raros de masmorra sem um local de surgimento fixo que vagam por todo o mapa e tendem a ser muito mais fortes do que inimigos comuns. Antes que a humanidade se tornasse poderosa, encontrar uma dessas criaturas significava resolvê-la na base da força bruta. Eles podiam até vagar além dos limites da masmorra e ameaçar assentamentos humanos. Isso causou inúmeros desastres relacionados a masmorras, mas em troca desse risco, a experiência e os itens deixados superavam longe os de inimigos normais. Aqueles seres eram fortes demais, então o protagonista decidiu sondá-los primeiro. Após atingir um deles, uma cura contínua se ativou instantaneamente. Os ataques eram rápidos e frequentes. Mesmo em alta velocidade, o MC não conseguia desviar de todos eles. A vida e a defesa eram baixas, e sem o escudo de Chao-ju, o garoto teria sido gravemente ferido. O exército foi convocado, mas mesmo os mortos-vivos não conseguiram segurar a linha, embora pelo menos aquelas bestas fossem relativamente lentas. HP e defesa não melhorariam tão cedo no curto prazo. Para derrotar aquele grupo, ele teria que contar com a evolução defensiva de seus companheiros após subir de nível. Por isso, chamou seu amigo para farmar inimigos comuns e acelerar o ganho de nível. Anteriormente, eles viram muitos oponentes no terreno elevado, perfeito para subir de nível em batalhas em grupo. O portador do escudo é a linha de defesa essencial. Outras classes se escondem atrás dele para causar dano, o que aumenta a eficácia da proteção.
Desde então, Chao Ju investiu todos os seus pontos em defesa, além da armadura roubada dos guardas da família Jing. Agora, com as defesas centrais de um verdadeiro portador de escudo, ele já podia suportar ataques de criaturas de nível 20. Durante a luta, o protagonista sempre dava dicas sobre postura e ritmo. A durabilidade do escudo diminuía mais lentamente do que antes. Em um aviso rápido, ele pediu cautela com o ataque subsequente, mas não, havia tempo para desviar. Mesmo assim, o MC ajudou e pediu a seu amigo que antecipasse a próxima investida sem girar o escudo muito abertamente, deixando espaço para um contra-ataque. O próximo conselho foi manter a mente alerta, mas o corpo relaxado, tensionando apenas no momento do bloqueio. Então ele disse ao garoto para avançar, ficar logo atrás, e pediu atenção constante aos aliados na retaguarda. Eles avançaram em direção às bestas, e o MC continuou motivando e orientando seu companheiro. Com confiança crescente, Chao Ju enfrentou melhor os inimigos, o que também aumentou a experiência recebida pelo protagonista ao alcançar o nível 15. O portador do escudo conseguiu aprender a armadura de escudo, que aplica uma camada externa ao equipamento. Este foi o último livro de habilidades da família Jing que ele conseguiu usar. Com o ganho de defesa proveniente dessa técnica, os dois agora podiam enfrentar tipos elites vagantes perto da horda. Uma equipe estava observando aquele agrupamento, pois era muito perigoso para os estudantes e precisava ser eliminado. Eles até lidaram com criaturas normais de nível 30, mas tipos elites vagantes eram outra história. Em seguida, um sinalizador apareceu no céu, marcando um sinal de socorro de um estudante. Eles precisariam adiar a vigília para resgatar o estudante, mas essa ameaça ainda colocava os outros em risco. Um dos professores se ofereceu para ficar lá, evitando que qualquer estudante batesse de frente com as feras. O protagonista chegou e disse que também ficaria, já que se a equipe de resgate encontrasse um tipo vagante, 2 professores sozinhos poderiam não ser o suficiente. Ele acrescentou que aquelas criaturas não eram muito rápidas e ainda não tinham percebido sua presença. Manter distância e observar tudo deveria ser suficiente, concluiu o MC. Os 3 concordaram e reforçaram que aquelas bestas eram extremamente perigosas, então ninguém deveria agir sozinho. A ordem era ficar escondido, porque se fossem vistos, não haveria chance de escapar. Mesmo assim, o protagonista e Chao Ju continuaram lutando contra os inimigos e acumulando muita experiência. O MC lidou com sucesso com um tipo vagante e foi se acostumando cada vez mais àquele grupo. Ainda assim, comparado à sua vida passada, ele tinha um longo caminho a percorrer para alcançar o mesmo nível de maestria. Naquele momento, mesmo com as técnicas invertidas, ele conseguiu aumentar significativamente seu ataque. No entanto, o ataque base de uma classe de suporte permanecia baixo, e seria ótimo aumentar aquele poder bruto. Depois de subir de nível novamente, ficou claro que criaturas, elites raras, davam experiência demais. Para sua surpresa, uma arma de alto ataque caiu dos mobs. Isso não compensou tudo, mas tornaria a luta muito mais fácil. A pena foi que o livro de atração gravitacional que ele queria não caiu, pois a taxa parecia baixa. Com um pouco mais de sorte, seria suficiente encontrar algumas espécies vagantes a mais. Logo depois, outro sinal apareceu no céu, vindo da mesma direção que o pedido anterior, e desta vez era o sinal usado apenas por equipes de professores. No local, havia criaturas demais reunidas, e ninguém poderia nem iniciar uma luta adequada. Tantas criaturas juntas pareciam inexplicáveis. Um dos professores disse que chegou lá depois que o sinal veio da caverna, então alguém deve estar preso lá dentro. Agora seria necessário organizar um resgate, mas havia inimigos demais, e mesmo com todos reunidos, ainda não era suficiente. Ele comentou que seria ótimo se as 2 garotas ajudassem, e a jovem concordou prontamente. Ela usou um buff que aumentou o poder de ataque de todos em 20%. Os 2 atacaram as feras, enquanto o resto podia apenas admirar seu poder. Com equipamentos e habilidades de alto nível, parecia que, mesmo sem o protagonista por perto, não haveria problemas. Mesmo assim, ele estava curioso sobre o que havia atraído tantos inimigos para aquela área. Então, o MC disse ao amigo que entraria para observar e pediu que ele ficasse com o grupo por enquanto. Assim, a caminhada pelo espelho foi ativada. O lugar estava coberto de cristais, então havia uma superfície refletora em todo lugar, e ele poderia acessar o mundo espelhado a qualquer momento. Não houve tempo para descobrir o mecanismo de retorno, porque na casa da família Jing, quando o tempo das habilidades se esgotou, ele não conseguiu voltar imediatamente.
As pessoas têm fantasmas, mas os monstros não. Embora os corpos das criaturas existam fisicamente, a dúvida persistente era se, além dele, seres vivos não têm uma forma física dentro do mundo espelhado. Ele encontrou os dois que pareciam ter atraído a horda, e como estavam confinados em uma área estreita, deveriam estar seguros a curto prazo. O menino não sabia o que havia dentro para chamar tantas bestas, já que tudo era cristal, e isso dificultava bastante a percepção do caminho. Até que a verdadeira razão para o grupo de Xiaozi ir àquela caverna surgiu, porque havia minério de cristal especial lá. Diferente dos cristais do lado de fora, as masmorras podem produzir materiais especiais que não existem no mundo exterior. Profissionais com habilidades de vida usam esses materiais para criar itens únicos, como equipamentos e acessórios. Aqueles minérios eram exatamente isso, e seu valor superava em muito o de um peso equivalente em ouro. Ele estava curioso para saber se poderia enviar aqueles cristais para a realidade, desde que houvesse uma superfície refletora. Retornar ao mundo real é possível. A partir daí, ainda havia muito a descobrir sobre essa habilidade, e seria necessário encontrar uma oportunidade para estudá-la com calma. Por enquanto, a prioridade era explorar a área. A quantidade de minério era incomum, e extrair tudo isso seria suficiente para transformar uma pessoa comum em um bilionário. Não é à toa que tantas espécies vagantes se reuniram lá. Enquanto isso, do lado de fora, as duas garotas continuaram lutando contra as criaturas, e todos permaneceram impressionados com seu poder. Finalmente, o grupo de Xiaoxi foi resgatado de dentro da caverna. Yun pediu a todos que ficassem alertas porque ainda precisariam lutar para sair de lá, e todos já estavam exaustos. Yunsha achou que agora seria mais fácil do que antes, mas, para sua surpresa, todas as espécies vagantes de toda a masmorra convergiram para aquele ponto. No mundo espelhado, o protagonista se encontrou em um lugar que se assemelhava a um labirinto até encontrar um cristal diferente de todos os outros e se perguntou se era o tesouro secreto da masmorra. Se os minérios de cristal eram os produtos especiais do lugar, então aquele núcleo seria o verdadeiro tesouro. Um tesouro secreto é a cristalização condensada de todos os produtos especiais de uma masmorra, e leva um tempo longo e irregular para se formar. Uma pessoa comum provavelmente nunca veria algo assim em sua vida inteira. É por isso que todo tesouro secreto, sem exceção, carrega um efeito especial. Ele aumenta atributos base, oferece redução de dano por atributo e impulsiona a resistência, o que pode melhorar muito a saúde máxima. Além disso, uma recuperação de mana mais rápida permite acumular mais habilidades, e o aspecto mais importante era a redução de dano de 20% contra tipos de luz e elétrico. Reduções percentuais são raras, mesmo em equipamentos de alta qualidade, e, além disso, não ocupam espaço de equipamento. O estranho é que, se os minérios já atraem espécies errantes com um tesouro secreto presente, a lógica indica um monstro cuja força supera muito a de inimigos comuns. Ele decidiu usar o tesouro e então partir para pegar ou ativar aquele item. Levaria 10 minutos do tempo restante. Enquanto isso, do lado de fora, um chefe secreto apareceu diante de alunos e professores, deixando todos paralisados de medo. Ele existia independentemente do senhor da masmorra como um inimigo raro e escondido. Sua força era muito superior à de um chefe comum, bem além do que professores ou alunos poderiam normalmente enfrentar. Seres errantes só aparecem em masmorras de alta qualidade, e ninguém conseguia entender como aquela masmorra poderia ter tal criatura. Se continuasse assim, todos morreriam. Yunxia pediu a todos para manterem a calma, pois o mais importante agora era trabalhar juntos para escapar. Eles podiam escapar deste fundo através daquele canyon ali. Desde que conseguissem sair desse fundo, poderiam escapar facilmente, então não segurassem agora. Usassem toda a sua força e se movessem naquela direção. Todos obedeceram às ordens, e os professores ajudariam os alunos mais fracos a fugir. O grupo se moveu lentamente, mantendo defesas contra as criaturas, mas parecia que mais inimigos continuavam aparecendo de todas as direções possíveis. Alguns monstros aumentaram o ataque de toda a horda, tornando a defesa ainda mais difícil devido ao dano extremamente alto. Um dos professores não conseguiu curar rapidamente o suficiente e acabou sendo eliminado. Yunsha disse ao sacerdote para priorizar a cura dos portadores de escudo. Todos já estavam muito exaustos e agora estavam apenas segurando firme. Além disso, o Senhor Errante ainda não havia feito um movimento real. Alguns dos mais jovens haviam perdido a esperança de sair vivos e fugiram. Para tentar
precisar sobreviver a qualquer custo. Um dos professores gritou para os outros não irem com ele, pois a duração do modo furtivo não era suficiente e não duraria muito. Então, para o desânimo de todos, o Senhor Errante fez o primeiro ataque, um laser que transformou o garoto que tentou escapar em cinzas. Não só isso, mas no processo, também derrubou o Canyon. Aquela potência de ataque era simplesmente absurda, e as esperanças de escapar dali só diminuíam. Desta vez, o Senhor Errante estava vindo atrás deles, e não havia nada que pudessem fazer para se defender. Mas 2 gigantes escudos foram convocados, com uma defesa acima de 3.000. Os portadores de escudo precisavam pedir ajuda para manter aquele escudo gigante. Este escudo era equipamento de nível 70, então sua durabilidade estava garantida. No entanto, como seu nível era muito alto, o nível de ninguém era alto o suficiente para equipá-lo. Isso lhes daria um pouco mais de tempo para pensar. Um dos alunos perguntou por que a masmorra da escola tinha esse tipo de monstro. Essas perguntas estavam drenando toda a motivação dos professores para defender os alunos, pois mesmo com tanto esforço, parecia tudo em vão. Ao ver Chao Ji, o professor o reconheceu do vale e se perguntou como ele havia chegado ali. Enquanto estava distraído pensando em outras coisas, uma criatura já estava pronta para atacá-lo. Então, Chao Ji usou o escudo para se proteger. A defesa do perímetro foi quebrada primeiro. Não havia mais ninguém para deter essas espécies errantes agora. Mas Chao Ji podia pelo menos bloquear os ataques do monstro, e o professor ficou impressionado com sua força. Mas os escudos dos guardas estavam todos quebrados agora, e a defesa do grupo havia desaparecido. Quando uma das criaturas estava prestes a acabar com Chao Ji, foi cortada em vários pedaços. Yun-che chegou para salvar seu amigo e disse que ele tinha se saído muito bem até agora, pedindo para deixar o resto com ele e só descansar um pouco antes de voltar para o mundo real. Enquanto explorava os tesouros, refletiu que no mundo real ainda possuía tudo o que era original. Com essa habilidade, todas as colheitas futuras poderiam ser duplicadas, mas os cristais eram difíceis de extrair. Revelar um único exigia consumir 10 minutos de tempo de habilidade. Por enquanto, ele teria que usar a réplica do núcleo de cristal mais valioso. Enquanto ainda estava lá, sentiu uma estranha vibração e decidiu voltar rapidamente para o mundo real antes que o tempo restante da habilidade fosse esgotado. Ele podia entrar e sair a qualquer momento, mas após o uso completo, a técnica entrava em um período de recarga. Quando voltou ao mundo real, percebeu que o número de criaturas havia aumentado, e embora estivessem atraídas pelo minério, não deveria haver tantas. O Senhor Errante parecia ter sido a fonte da aura perigosa sentida no mundo do espelho. Sabendo que Chao Ji e os outros estavam em perigo, ele correu rapidamente para ajudá-los. Agora que podia usar a habilidade de ir e vir de outra realidade, poderia facilmente desviar dos ataques das criaturas. Agora que estava no nível 25, seu total de mana era 140, e a velocidade de recuperação de mana era 2,6 por segundo. Assim, o poder de ataque poderia ser aumentado em 330%. Embora isso já fosse absurdo, ele estava enfrentando um senhor errante, que era ainda mais forte do que um chefe de masmorra. Ele ainda precisava chegar a pelo menos o nível 30, pois estava longe do nível desse cara. De volta à realidade, enquanto lutava contra as criaturas, pediu a todos com habilidades de suporte que as usassem nele. Ele disse que cuidaria de todas aquelas aberrações, embora o número de inimigos fosse ridículo. Após usar o tesouro secreto do cristal central, sua saúde aumentou várias vezes, e há uma redução de dano de 40% contra tipos de luz e elétrico, então não é perigoso. Agora, essas criaturas são imunes à confusão. Caso contrário, matá-las seria muito mais rápido. Aqueles que assistiam à luta não conseguiam entender como alguém de uma classe de suporte era tão forte e que habilidade o ajudou a se teleportar com tantos inimigos raros reunidos. Evoluir é muito mais rápido. Yun-Cha achou que ele era apenas um ladrão ousado, mas não esperava que sua força fosse um pouco além da dela. Enquanto todos assistiam ao que estava acontecendo, ficaram abismados com tudo o que se desenrolava. Outro tiro de laser do chefe, e mesmo agora, Yun-Cha não seria capaz de resistir a esse ataque, e o monstro começou a se mover. Quando se aproximasse, aqueles 2 escudos não seriam capazes de protegê-los. Com a diminuição dos monstros, era o momento perfeito para tentar escapar, e o homem disse que deviam aproveitar a chance de fugir, pois não importa quão forte alguém seja, não há como lutar contra o Senhor Errante. Um dos escudeiros disse que seria muito difícil se mover, e se quebrassem a formação, estariam expostos aos ataques do Senhor Errante. Yun-Che disse para deixar com ele. Ele atacaria e chamaria a atenção do chefe, enquanto
enquanto o grupo aproveitava a chance para recuar. Se esse senhor errante não fosse eliminado, ele reuniria todas as criaturas do calabouço e vagaria pelo mundo exterior. No passado, quase todos os grandes cataclismos foram causados por esse tipo de monstro. Então, o protagonista pretende ficar e massacrar todos eles. Os professores disseram a todos para saírem de lá o mais rápido possível, pois não importa quão forte essa pessoa seja, enfrentar tantas criaturas e o senhor errante eventualmente drenará suas energias. Quanto mais cedo escaparem, mais cedo Yun-che poderá fugir. Um dos alunos questionou a fala de Yun-che sobre matar o chefe, e o professor disse que, provavelmente, era apenas para tranquilizar a todos. Chao-ji estava chateado por ser muito fraco e não conseguir ajudar Yun-che em um momento como aquele, e esperava que ele ficasse bem após tudo isso. Enquanto isso, o protagonista lutava contra o chefe e os monstros, evoluindo muito rapidamente, mas os golpes no chefe estavam se mostrando inúteis devido à sua alta defesa. A pequena quantidade de dano que ele estava causando era instantaneamente curada pela habilidade de recuperação. Ele ainda precisava alcançar o cristal na cabeça do chefe, que deveria ser o núcleo, significando que é o ponto fraco, mas o poder de ataque ainda não era suficiente. Os buffs que aquelas pessoas lhe deram estão começando a se desgastar e os pontos mágicos estão atingindo seu limite, não o suficiente para sustentar a habilidade Lâmina da Enganação por muito mais tempo. Para enfrentar aquele chefe, ele precisará evoluir mais algumas vezes primeiro, mas o chefe já estava aprendendo a lidar com o movimento. Ele agora podia prever de onde o protagonista sairia após usar Caminho do Espelho. Yun-che acabou recebendo um ataque contínuo em grande escala e não restava muito tempo para andar no espelho. Se ele contasse apenas com isso para desviar, o tempo se esgotaria muito rapidamente. Agora, ele só podia usar os mortos-vivos para bloquear os ataques. No entanto, ressuscitar invocações consumirá pontos mágicos, e não haverá o suficiente para acumular poder de ataque mais tarde. Quando pensou em recuar e se reagrupar primeiro, Yun-cha, Yun-yin e Chao-ji já estavam lá para ajudá-lo. A garota disse que seu amigo implorou e suplicou, então não tiveram escolha, a não ser vir apoiá-lo. Meio envergonhado, Chao-ji disse que havia pessoas suficientes ali para escapar, mas voltando ao foco, Yun-cha disse que o chefe oculto ainda é muito perigoso, então eles protegerão o garoto para recuar lentamente. Mas Yun-che disse que não era necessário. Com a ajuda deles, ele não precisava se segurar mais. Agora que o garoto havia alcançado o nível 30, seu poder de ataque finalmente era suficiente. E para ajudar, ele equipou a armadura do cavaleiro corrompido. A pequena bruxa perguntou se ele não estava pensando em subir em cima da besta para atacar seu ponto fraco, pois a essa altura era impossível chegar lá. O que Yun-che sempre quis, ele finalmente conseguiu, que é a habilidade Atração Gravitacional, uma habilidade que o puxa em direção a um objeto-alvo. Então ele disse a seus companheiros que tudo estava sob controle. Usando a nova habilidade, ele se puxou para o topo do monstro, alcançando o cristal. Quando começou a atacar o cristal, ele começou a sofrer muito dano contínuo, mas não desistiu e foi até o fim até conseguir quebrá-lo no limite de seus PDs, derrotando o Senhor Errante e assim recebendo 5.000 pontos de experiência bônus e também soltando um livro lendário, Escudo de Luz Dourada e Proteção do Anjo. Yun-che era muito forte, ele realmente matou um monstro tão terrível sozinho. A garota gritou para o protagonista que o monstro estava caindo e que ele deveria sair de lá. Quando caiu, foi possível ver que o interior da montanha estava completamente oco. Dentro estavam os restos de espécies e humanos errantes. Parece que um senhor errante ainda mais poderoso nasceu ali há muito tempo. É por isso que existem marcas de batalha tão intensas. Em meio a todo aquele caos, algo chamou a atenção do protagonista. O corpo do falecido Chao Wen, amigo de uma vida passada. Yun-cha disse que aquela pessoa é o traidor e que ouviu que este é o lugar onde ele foi assassinado pelo herói Jing-kun, mas ela não esperava que fosse assim. Esta é claramente a cena após uma batalha desesperadora contra inúmeras criaturas e pessoas. É completamente diferente da estátua no Salão Memorial da História Moderna. Aquele cara não parece alguém que seria pisoteado. Xiaoji disse que eles podem não acreditar nele, mas ele acha que o bisavô pode não ter sido um vilão. Ele passou sua infância analisando toda a história sobre o bisavô. Sempre que se tratava das partes específicas da experiência, as descrições eram vagas, mas ele ainda descobriu alguns detalhes.
Ele sempre ia a masmorras que não condiziam com seu nível e questionava por que um profissional classificado como S, acima do nível 60, iria a uma masmorra de tão baixo nível. O próprio Cauldry respondeu, dizendo que era porque aquela masmorra poderia gerar um senhor errante. Isso é uma fonte de grandes cataclismos que pode convocar todas as criaturas de uma masmorra para o mundo exterior. No passado, o governo não tinha tropas suficientes para defender contra as criaturas que vagavam por todas as masmorras. Então precisavam contar com alguns profissionais poderosos e responsáveis para eliminar regularmente as criaturas nas masmorras, e seu bisavô era um deles. Ele ia até lá para prevenir o cataclismo na sua raiz. Talvez eles pensem que o garoto está inventando isso. A família também diz que ele está buscando conforto psicológico, e é por isso que interpreta essas palavras dessa forma. Yun-che disse ao amigo que acredita nele. Ele era quem conhecia Ben melhor e sabia que ele não era uma má pessoa. O protagonista lembra perfeitamente de todo o esforço que Chao En fez para se tornar forte, trabalhando arduamente escondido de todos para surpreender os outros com sua evolução, e todas as queixas que o garoto fez sobre como Yun-che distribuía os pontos, já que era impossível acompanhá-lo, sempre ajudando todos que encontrava pelo caminho sem se preocupar com o risco. Por causa disso, Yun-che terá que acertar as contas com a família Jing. Enquanto isso, na casa dos miseráveis, Jing-shu disse aos superiores que Yun-che é simplesmente incrível. O professor que estava na entrada da masmorra o bloqueou e não deixou o garoto entrar, mas então Jing-shu esperou até que as pessoas saíssem de dentro, e elas saíram dizendo que viram o senhor errante cair. Todos comentavam sobre a grande batalha que ocorreu lá dentro e quem era o principal naquela luta. Ao ouvir todos esses elogios e essa façanha incrível do MC, Jing-shu estava incrédulo. Então um dos mestres disse para reunir os guardas da família Jing e ir até a masmorra do comerciante. Ele confirmou se o garoto tinha dito que o garoto da família Chao estava com Yun-che e pediu para trazer os membros da família Chu também. Yun-che pegou um dos livros lendários que caiu e entregou a Chao Jui para aprender aquela habilidade, pois não há pré-requisito de grau. Yun-cha questionou se ele realmente iria dar uma habilidade lendária de graça assim. O MC respondeu que é uma habilidade exclusiva para portadores de escudo, e que provavelmente o bisavô de Xiao Ji utilizou essa mesma habilidade. A garota disse que, na verdade, ela não precisa nem de habilidades poderosas. Logicamente, suas habilidades são de alto grau, mas em comparação com o protagonista, ela ainda está muito atrás. Seja aquela habilidade que permite desaparecer repentinamente ou a que pode convocar tantos mortos-vivos. Todas as convocações do MC são feitas a partir de almas. Além dele, outras almas também irão para o mundo do espelho. Então Yun-che pensou que poderia usar isso, e foi para o mundo do espelho e viu a alma de seu amigo Ben conectada ao corpo. Enquanto isso, no mundo real, Yun disse à pequena bruxa que deveriam ir, pois havia uma cerimônia de audiência mais tarde. Eles já estavam lá há muito tempo, e era muito mais interessante. Yun estava se perguntando o que diabos Yun-che estava fazendo e por que ele tinha estado ausente por tanto tempo. De volta ao mundo do espelho, o MC estava diante do amigo, que ele achou que nunca veria novamente, e só restava dizer que tudo o que aconteceu é uma pena. Ben realmente se tornou um espírito não morto, e Yun-che não quer lutar contra ele. Olhando nos olhos daquele corpo, podia-se ver todas as experiências de vida de Ben, e a postura é muito familiar. Ele se pergunta o que aconteceu com seu querido amigo. Apenas os instintos de combate permanecem em sua alma. A única vontade era sair daquele mundo em direção à realidade, mas algo estava impedindo isso. Parece que não haverá escolha a não ser lutar. Enquanto isso, no mundo real, toda a gangue da família Jing estava do lado de fora confrontando Chao Ji e perguntando para onde Yun-che havia ido. Assustado, o garoto perguntou por que eles estavam lá e se tinham vindo para ganhar nível também. Um dos mestres da família Jing disse para ele parar de fazer cena e questionou se ele não era o que levou Yun-che a se esgueirar para dentro da casa deles. Xiao Ji tentou negar, mas Jing-shu disse que reconheceu o som dos gritos do garoto do lado de fora da casa. O homem disse que nada disso importava e trouxe um pequeno presente para o garoto. Ele trouxe toda a família do garoto para lá, do tio-avô à mãe. O velho disse a Xiao Ji para se ajoelhar e pedir desculpas à família do herói e ao jovem mestre Jing-shu. O garoto tentou retrucar, mas o velho levantou a voz e disse que o ensinou desde pequeno como se comportar na frente da família Jing. Isso enfureceu o garoto, que gritou se a família dele seria os cães da família Jing por gerações. Um dos parentes do garoto se ajoelhou rapidamente e disse que para eles, os descendentes de um traidor vil, ser cães já era o suficiente. Sua mãe perguntou se ele estava tentando matar toda a família.
Seu pai ficou louco, e ela teve que suportar muitas dificuldades para sustentar a família. Então o garoto disse a todos que olhassem para a situação diante deles, que o bisavô veio a esta masmorra para resolver o cataclismo cedo era porque muitas pessoas o emboscaram na época e que o bisavô foi sacrificado. Ele contou que esteve coletando informações sobre Chao Yan por muito tempo, mas ainda lhe faltava evidência conclusiva. Agora a evidência está diante de seus olhos. Seu ancestral não era o tipo de homem maligno que trairia o país. A verdade é completamente diferente da propaganda deles. Desde que façam essa verdade pública, podem limpar o nome do bisavô e não precisam mais viver assim. A família Jing não tem direito de tratá-los dessa forma. Ninguém da família dele deveria ter morrido por causa disso. Embora seja infantil, é assim que deveria ser. Tudo o que você disse está correto, disse o mestre da família Jing. Ele afirmou que Chao Wen foi realmente morto em uma emboscada e que ele não era algum tipo de homem maligno. Na verdade, foi o avô do homem que fez fortuna ao emboscar Chao Wen na época, mas ninguém se importa com isso. Para todos, ele é um traidor imperial, portanto, vil. Todos os descendentes de traidores merecem ser tão insignificantes. Ele também disse que até mesmo a família do garoto sabe de tudo isso. Caso contrário, como você acha que aquelas pessoas que você mencionou morreram? Ele ordena que se ajoelhem, e eles simplesmente obedecem. A mãe implorou para que o garoto admitisse que estava errado, para não resistir mais, pois é inútil. Depois que o pai ficou louco, ela realmente não quer perder o filho também. Ela não aguenta mais. Em sua mente, uma mulher apareceu pedindo que ele não ouvisse ninguém. Jing Shu partiu para cima do garoto, dizendo que ele se ajoelharia quer gostasse ou não, mas Chao Ji bloqueou o golpe do valentão, agarrou sua perna, jogou-o no chão e disse que nunca mais se ajoelharia. O pequeno punk da família Jing invocou sua arma para enfrentar o garoto. Ele disse que faria Chao Ji se lembrar de como era ser um saco de pancadas, mas Chao Ji invocou um escudo e uma armadura e golpeou seu oponente novamente, atingindo Jing Shu ainda mais forte. Ele gritou para sua mãe que eles são os descendentes de um herói. O valentão não conseguia entender como isso era possível, como Chao Ji poderia de repente se tornar mais forte. Furioso como estava, ele era apenas um saco de pancadas que havia sido espancado desde a infância. Mas o garoto o atingiu novamente, jogou-o no chão e disse que ele não era mais quem era antigamente. Enquanto isso, no mundo espelhado, a batalha de Yun Che contra a alma de Chao Wen era intensa, pois bem em seu pico tinha uma diferença de força enorme. Se não fosse de uma classe defensiva e não soubesse nada, agora Yun Che estaria sendo suprimido em um instante. Mas era Yun Che quem ensinava todas as técnicas de luta e conhecia as fraquezas de seu amigo como a palma de sua mão. No entanto, essa defesa pertencia a alguém que já havia superado o nível 60. Mesmo com a acumulada lâmina da enganação, Yun Che não conseguia causar tanto dano. Ele ainda tinha que lidar com a habilidade lendária, Escudo de Luz Dourada. No mundo real, a luta entre Chao Ji e Jing Shu continuava, com nosso garoto batendo e o idiota levando os golpes. Seu tio teve que intervir, pois Jing Shu não conseguia derrotar o membro mais jovem da família Chao, mas o garoto ativou a habilidade do Escudo de Luz Dourada e disse que o velho apenas assistiria do lado de fora. Batendo no idiota cheio de ódio, ele disse que a família Jing não era nada além de covardes que nem sequer ousavam lutar um a um. No mundo espelhado, Yun Che estava enfrentando o mesmo escudo, mas sabia que o poder defensivo não estava apenas relacionado ao status de defesa do usuário. Enquanto ele não fosse atingido por um ataque que excedesse o dobro do limite de resistência, poderia suportar pelo menos 10 ataques. Mas também era uma habilidade consumível. Mesmo o menor dano consumiria energia. Uma vez que a energia estivesse esgotada, ela se quebraria após acumular 10 ataques no total, e isso ainda não seria suficiente para parar o mestre Jing. Com o corpo do menino todo machucado, Chao Ji disse que se seu bisavô estivesse lá, todos estariam de joelhos implorando por misericórdia. O homem questionou o que um idiota inútil que morreu em uma masmorra de baixo nível poderia fazer, e disse que se Chao Wen também estivesse lá, ele teria que se ajoelhar também. O velho se aproximou do garoto para acabar com toda aquela história e conversa, mas a mãe de Chao Ji se jogou na frente dele, implorando para que o terceiro mestre não o matasse. Ela disse que faria qualquer coisa que ele quisesse para deixar o garoto viver. Então, o homem dissera ao garoto que se ele não se ajoelhasse, mataria sua mãe, mas rapidamente mudou de ideia e disse que ainda havia mais pessoas para matar, então atacou a mulher.
No entanto, algo parou o ataque, e com toda aquela poeira, era impossível dizer quem era. Quando tudo se dissipou, o espírito de Chao Wen foi visto na frente da mulher. Ninguém entendia o que estava acontecendo, se Chao Wen havia ressuscitado ou se era outra coisa. Yun-che, ao lado dele, disse que antes todos o desprezavam muito, e por causa disso, era claro que Chao Wen voltaria do inferno para acertar as contas com todos. O terceiro mestre da família Jing disse que era apenas um espetáculo e mandou seus capangas cuidarem de Chao Wen. Chao Ji ficou maravilhado com a técnica de bloqueio do ancestral e a habilidade de enfrentar tantos guardas ao mesmo tempo. O homem disse que Yun-che já havia invocado um monte daquele lixo não morto em sua casa, mas esse espírito era apenas nível 33. Mesmo que fosse o espírito de Chao Wen, ainda era lixo. Quando ele partiu para cima da alma, todos os golpes foram defendidos com uma técnica de bloqueio, mas o homem pensou que isso era inútil contra poder absoluto. Como seu bisneto Chao Ji também usou o escudo de luz dourada para se defender, Yun-che disse que mesmo como um não morto, Ben Ben era um não morto de nível S. Apenas o escudo de luz dourada era o suficiente para manter Ben Ben ocupado por um bom tempo. O velho disse a todos para atacarem para rapidamente esgotar a energia do escudo, mas todos estavam ocupados lutando contra os não-mortos. Indignado, o mestre gritou que tudo isso era apenas não morto, um monte de invocações para resolver esse problema. O terceiro mestre se dirigiu ao MC, pois se ele matasse Yun-che, a invocação desapareceria. O terceiro mestre ainda tinha um conjunto completo de equipamentos de alta qualidade de seu avô. Então, apenas com força, Yun-che provavelmente não o derrotaria. Após o primeiro golpe, o homem pensou que havia acertado, mas não conseguia entender por que o garoto estava completamente ileso. Quando ele foi atacar novamente, não encontrou mais o MC, que reapareceu acima dele e cravou a espada. Depois disso, o protagonista recuou para Chao Wen, que ajudou dando um impulso com o escudo. Como um míssil, ele avançou pelo homem, voando e cortando múltiplas vezes. Em meio a todos esses golpes, o velho acabou perdendo um braço. Quando ele gritou ao curandeiro por ajuda, Yun-che já estava pronto para terminar o serviço. Para se salvar, o velho usou a habilidade de onda de choque gravítica para jogar o MC para longe dele. Para zombar do protagonista, ele perguntou o que estava errado e se o velho estava com medo. O homem gritou, perguntando por que o curandeiro ainda não tinha curado. Olhando para o lado, ele viu o curandeiro sendo eliminado por um morto-vivo. Os mortos-vivos de Yun-che eram muito mais fortes do que os que ele convocou na casa Jing. Yun-che também usou uma habilidade de fortalecimento lendária, e agora eles estavam muito além do que aqueles guardas poderiam suportar. Sem ter o que fazer, o homem pensou em fugir, mas ao sair, várias armas gigantes fecharam o caminho. Essa era uma habilidade exclusiva da classe de guardas de espada. Ninguém abaixo do nível S jamais escapou disso. Mas se quisesse, ele poderia tentar novamente. O homem pegou um item e disse ao garoto para não se aproximar, pois o que ele estava segurando era uma bomba a vácuo. Era um item de nível S que seu avô lhe deu, e se ela explodisse, até mesmo o garoto, com seu nível e saúde atuais, definitivamente morreria. Sem se preocupar muito, Yun-che disse ao homem para ir em frente e detonar. No entanto, o homem questionou se Yun-che queria morrer, pois se explodisse ao contrário do MC, o próprio homem sobreviveria. Yun-che enviou Ben em direção ao homem. Mesmo que explodisse, ele poderia simplesmente ressuscitá-lo. Quanto a Yun-che, o homem não conseguia nem mesmo acertar o alvo. Assim, o velho perdeu outro braço em um piscar de olhos. O protagonista ordenou que o homem se ajoelhasse diante dele, com a espada na garganta do homem. Ele questionou qual valor ele achava que ainda tinha. Ao explorar as coisas que caíram dos oponentes, Yun-che encontrou centenas de poções de saúde. No entanto, dada a velocidade de recuperação dessas poções, mesmo que fossem usadas, teria sido uma gota no oceano. Depois que o velho morreu, a alma apareceu no mundo espelho. Então, o MC conseguiu prendê-la como um morto-vivo. Como esperado, Yun-che podia expandir o exército de alta qualidade matando pessoas. No entanto, Yun-che deixaria Jing-shu viver por enquanto, pois ele poderia ser útil mais tarde. O tio-avô de Chao Ji ficou impressionado com a força do homem que guiou seu neto, que agora estava muito mais forte. O resto da família questionou o que fariam agora que o terceiro mestre estava morto, e certamente a família Jing viria atrás deles. Mesmo que Yun-che fosse forte, se ele provocasse o herói, não haveria como sobreviver. O herói conseguiu matar seu antepassado décadas atrás, e agora ele estava ainda mais forte. Nosso protagonista estava ouvindo de lado e concordou com eles.
Se o que aconteceu lá vazasse, ele não teria tempo suficiente para aumentar sua própria força e precisava subir de nível rapidamente ao ponto em que pudesse lutar contra Jin-kun. Enquanto pensava sobre o que fazer, ele subiu de nível. Então ele se lembrou de que enviou mortos-vivos para eliminar monstros, e agora, com o nível e equipamentos atuais dos soldados, ele poderia dominar completamente aquele lugar. Este calabouço não era mais suficiente para suportar um crescimento acelerado, e essa era uma das razões mais importantes para enviar o grupo. Ele estava em busca de encontrar o chefe daquele calabouço. Diferente de chefes escondidos como o Senhor Errante, o chefe era o núcleo de todo o calabouço. Desde que Yun-che o matasse, todo o calabouço seria libertado, e então o calabouço se dissiparia junto com o núcleo. A entrada do lugar era guardada pelos professores. Quando a família Chao foi levada para o calabouço pelo terceiro mestre Jing, eles definitivamente foram vistos. Agora, se a família saísse por conta própria, certamente levantaria suspeitas. Somente limpando diretamente o calabouço e fazendo o lugar desaparecer, a família Chao poderia escapar do caos. Dessa forma, os Jings não poderiam confirmar a morte do terceiro mestre, o que lhes compraria muito tempo. Então, os mortos-vivos eliminaram o chefe do calabouço e o lugar começou a se dissipar. Yun-che disse à família Chao que a dispersão do calabouço causaria caos, mas a família Jing não. Conseguiria reagir rapidamente ao desaparecimento do terceiro mestre. Depois de escapar em meio ao caos, eles provavelmente estariam seguros por um tempo, e se realmente fossem pressionados pela investigação, deveriam colocar toda a culpa em Yun-che. Ao chamar os mortos-vivos de volta, Yun-che viu na status que a habilidade do mundo espelho requer experiência para alcançar o nível 3, e isso só pode ser obtido matando chefes de calabouço. A última vez que essa técnica subiu de nível, proporcionou uma grande melhoria para o garoto. Então, se ela subisse de nível novamente, ele deveria ser capaz de fechar rapidamente a lacuna com Jing-kun. Algum tempo depois, em um calabouço privado de um certo magnata, os guardas já estavam entediados protegendo a entrada. Como uma sombra, Yun-che deslizou para dentro do calabouço sem ser notado. Ele entrou em vários calabouços, os quais nem sequer guardavam nada. Nada poderia deter o garoto. Na mente do protagonista, ele só queria ficar mais forte para matar aquele herói estúpido em breve. Mas até lá, ele precisava se segurar e manter a calma. Não é fácil permanecer calmo e não cometer erros enquanto limita sempre as ações. Todos os jornais e mídias já estavam falando sobre o vândalo do calabouço. O tio-avô de Chao-ji imaginou que era Yun-che quem estava fazendo isso, por tantos calabouços terem sido limpos de repente. Ele pensou que, assim, Yun-che chamaria a atenção da família Jing para si mesmo. Foi então que ele entendeu que Yun-che estava fazendo isso por eles. Caso contrário, eles definitivamente não teriam conseguido escapar para onde estavam agora. O lugar estava a vários dias de viagem da família Jing e era muito bem escondido. Com grande dificuldade, a família conseguiu se esconder lá sem deixar rastros. Agora, eles realmente conseguiram se libertar da família Jing para sempre. A alegria foi efêmera, a parede atrás deles se quebrou e Jing Hao estava lá. Jing Hao disse que eles não iriam atrás da cauda daquele criminoso, mesmo que a família Chao não tivesse conexão com ele. Apenas por se atrever a escapar da família Jing, eles precisavam fazer uma visita, e ele os advertiu a não subestimarem a família do herói. Ele também mencionou que já tinham descoberto o paradeiro daquele criminoso, Yun-che, que estava diante do calabouço do herói, pronto para levar Jing-kun. Agora, com a habilidade Mundo do Espelho no nível 3, os calabouços particulares que o protagonista completou antes eram, no máximo, nível 30. Se continuar assim, a eficiência de subir de nível será muito baixa. No entanto, os calabouços de nível mais alto são como o calabouço do herói, controlados pelo Estado e guardados pelo exército. Ninguém poderia se aproximar a um raio de 2 quilômetros. Cada vez que ele entra no mundo do espelho, só pode explorar em um raio de 200 metros. Não há como entrar lá sem ser descoberto. Ele terá que pedir ajuda a Yun-cha, mas ao encontrá-la, a garota já tinha perguntado se Yun-che queria que ela o levasse para o calabouço e disse que isso não poderia ser feito. Ela não sabe o que Yun-che sabe sobre sua identidade, mas mesmo ela não pode entrar sem permissão. Para isso, o protagonista já havia mostrado 2 passagens para Yun-cha. Uma passagem temporária, para ser mais específico, requer alguém que acompanhe o portador para evitar que o portador seja revistado e investigado. Yun-cha perguntou por que Yun-che queria entrar neste calabouço sem ser descoberto depois de passar pela família Jing.
O MC lembrou Yunsha sobre a condição de Chao Wen naquele calabouço de comerciantes. Uma vez que Chao Wen não é tão fraco quanto dizem, provavelmente há algo suspeito sobre a rebelião de então, e Yun-che quer ajudar um amigo a limpar o nome da família Chao dessa humilhação. Ele quer confrontar o herói e esclarecer as coisas. A garota perguntou se Yun-che achava que ela era idiota, e disse que deixaria de lado o fato de Yun-che ser um completo desconhecido e ofender o herói por qualquer motivo. Ela também invadiu o complexo da família Jing. De alguma forma, Yun-che previu o que aconteceria com Chao Wen e foi roubar essa passagem antecipadamente. Além disso, não faz muito tempo que o terceiro mestre da família do herói entrou no calabouço do traidor especificamente para causar problemas para Yun-che e Xiao-ji. No entanto, o velho está desaparecido desde então. Claramente, isso não parece indicar que ele está se preparando para um confronto com o herói. É mais como se ele tivesse um ressentimento contra o herói, e seu nome é Yun-che. Por causa desse nome, Yun-sha pergunta se o garoto é relacionado ao traidor. Yun-che, nosso protagonista, contrapôs isso, dizendo que seu sobrenome também é Yun, e que ela também poderia estar relacionada ao mesmo traidor. Yun-sha disse que ela não fez tudo o que Yun-che está fazendo. Além disso, seu sobrenome não é realmente Yun, e ela o mudou porque não queria ser incomodada com isso. O MC perguntou como Yun-sha pode ter certeza de que o sobrenome do MC é realmente Yun. A garota questionou se Yun-che sabia dos riscos que estava correndo e que poderia morrer por causa disso. Com confiança, Yun-che respondeu que tinha certeza de que não iria morrer. Ele está certo de que a pessoa que se disponibilizaria para os alunos no calabouço, independentemente do perigo, não é alguém que ajudaria a família Jing. Yun-che entregou à garota um diário roubado dos Jings, no qual os supostos descendentes do herói relatam numerosos atos malignos. A garota disse que ele estava enganado, pois ela não se importa com esse tipo de coisa. Por outro lado, ela achou Yun-che sensato, mas ele colocou sua vida tão facilmente nas mãos de outra pessoa e perguntou se ele nunca havia sido traído. Yun-sheng respondeu que não importa, pois ele não vai parar de confiar nos outros por causa disso. Ele afirmou que confia que sua verdadeira natureza não é maligna. Ela disse que se ele confia tanto nela, então ele deveria segui-la, porque ela pode mudar de ideia ao longo do caminho e entregá-lo. Yun-shen ficou pensativo, pois ela não havia imaginado que naquele momento ainda poderia ser considerada uma boa pessoa. Ao chegar à entrada do calabouço, o guarda a reconheceu imediatamente e disse que o herói a estava esperando há muitos dias e que receberam ordens para deixá-la entrar diretamente. Mas ele questionou por que ela não veio com o velho mestre Jing Dan, que acabara de entrar no calabouço. O guarda perguntou se o homem encapuzado é seu protetor e disse que não era por desconfiança. Mas quando o velho mestre entrou, ele instruiu que, como a autorização temporária da família foi roubada, precisavam ter muito cuidado. Depois disso, a garota perguntou se isso era um interrogatório. De forma awkward, o homem disse que era porque eles receberam um aviso recente de que o criminoso que tem limpado calabouços está indo para o calabouço do herói. Assim que o guarda terminou de falar, Yun-sha disse que eles insistem em incomodá-lo e perguntou se ele queria que eles examinassem seu protetor, já que aparentemente pensam que ela não seria capaz de reconhecer seu próprio protetor. Ela brincou que talvez ela mesma tivesse sido trocada e perguntou se ele também gostaria de verificá-la. Então o guarda disse que não se atreveria, já que a senhora Yun-sha está tão certa e permitiu sua entrada. O status da garota é ainda maior do que Yun-che imaginava. Yun-sha disse que por causa da confiança que ela trouxe a ele desta vez, ela também não irá interferir no que ele planeja fazer. Mas isso é apenas até ali, pois ela não poderá ajudar mais. Yun-sha agradeceu e deixou um morto-vivo com ela para que não a suspeitassem por causa do que vem a seguir. Por fim, o protagonista poderá usar a habilidade adquirida após elevar o mundo do espelho para o nível 3. No nível 3, o mundo do espelho pode replicar monstros dos calabouços do mundo real. A partir de agora, ele pode esmagar monstros no mundo do espelho livremente, sem se preocupar em ser descoberto. Mais importante ainda, mesmo depois de sair do mundo do espelho, os mortos-vivos ainda podem permanecer e ajudar a subir de nível. Enquanto isso, também é possível realizar um reconhecimento adequado da cidade construída dentro do calabouço, de acordo com as informações no diário da família Jing. É lá que está Jing Chun. Tudo o que se sabe sobre o herói é que ele alcançou o rank S há décadas, e parece nunca ter mostrado sua força em público desde então.
Se o MC tivesse informações mais detalhadas, teria uma chance melhor de lidar com ele. Logicamente, em sua vida passada, Yoon-chae conhecia todos que alcançaram o Rank S. Mas Jin-kun simplesmente apareceu do nada. O protagonista até tentou perguntar à alma de Ben se havia alguma pista sobre quem ele é, mas isso ainda não é o suficiente. Mesmo com o mundo espelho no nível 3, a inteligência dos mortos-vivos só foi significativamente aprimorada. A melhoria de Ben foi a mais óbvia, mas ainda não chegou ao ponto de poder se comunicar. Talvez se a habilidade continuar a evoluir, Ben recupere mais de sua consciência. Dentro do castelo, comentaram que não podiam simplesmente ficar parados agora que o terceiro irmão desapareceu. Também falaram sobre a aparição do criminoso perto do calabouço do herói para sequestrar o terceiro filho. O invasor deve ter alcançado o Rank S. Então pediram a intervenção de seu pai, o herói, Jin-kun. O herói cruzou os braços sobre o corpo do homem e disse que um homem adulto que não consegue nem cuidar de seu próprio filho não tem direito de lhe dizer o que fazer. Ele disse que apenas alcançar a classe S nessa idade, para atender aos requisitos de mudança de classe e não ser capaz de suportar um único golpe, era vergonhoso. A única razão para manter lixo como ele por perto era cuidar bem do neto, mas no final das contas, ele não apenas o perdeu, mas agora quer que ele limpe toda a bagunça feita. Sem o terceiro filho, o herói perdeu um parente de sangue, e isso reduz a expectativa de vida em vários anos. Enquanto isso, Jin-Yan, um dos descendentes do herói, se divertia assistindo homens brincarem e se comportarem como cães. Em comparação, o que a família Jing faz fora do calabouço pode ser considerado bastante contido. Ao ver aquela cena, Yoon-chae se perguntou se deveria se revelar. Olhando para o lado, viu a alma de Ben tremendo de raiva, pois mesmo em seu estado atual, ainda estava ansiosa para ajudar os necessitados. Entre as crianças na área afetada pela catástrofe naquela época, Chao Yan e Lan Qian eram os mais bondosos e fortes. É por isso que Yoon-chae os tomou como discípulos e os treinou. A expectativa era que, depois de se fortalecerem, ajudassem os outros. Mas no final, foi o próprio mestre quem feriu o garoto, transformando o coitado no que ele é hoje. Enquanto pensava sobre o passado, o espírito de Ben começou a tentar falar. Yoon-chae ficou surpreso e perguntou se ele estava consciente e capaz de falar. Com dificuldade, Ben disse que Lan Qian é Jin-kun. Dentro do castelo, limpando o sangue e a armadura, o herói se perguntou se o cara que usava o nome de Yoon-chae estava tentando provocá-lo. Ele nunca pensou que ouviria aquele nome depois de tantos anos, e quer ver quem se atreve a se passar por seu querido mestre. Do lado de fora, Jin-yan capturou vários monstros que trata como animais de estimação para dar aos humanos restantes como comida e disse que eram apenas coisas de que ele se cansou de brincar. Quando os monstros atacaram os humanos, antes de tocá-los, foram transformados em carne moída. Yoon-chae ficou desolado ao descobrir que seu discípulo, Lan Qian, havia se tornado Jing-kun. O guarda que protegia o domínio da família Jing avançou para defender a área do ousado intruso que entrou no domínio do herói para morrer. Mas o MC apenas se perguntava como Lan Qian se tornou o herói que criou escória como essa. No passado, Yoon-chae ensinou os dois que, devido ao poder não convencional dos detentores de classe, essa não é mais a era dos cavaleiros. Mas, como descendentes de cavaleiros, ainda há coisas que ele gostaria de passar para eles. Sob essa orientação, a força deles certamente superaria em muito a de estudantes comuns. Se desejam continuar aprendendo, devem lembrar desses pontos. Primeiro, sejam humildes. Não há diferença entre vocês e os outros, portanto, mantenham a cortesia e o respeito por todos. Quando ignoravam ordens, o mestre sempre lhes lembrava que estavam errados. Enquanto relembrava o passado, Yoon-chae lutou contra os dois. Ou melhor, os derrotou. Mesmo equipamentos de grau 30 de qualidade lendária já não eram páreos para Yoon-chae. Jin-yan disse que mostraria qual é o poder em um nível diferente. O segundo ponto é que vocês devem ser compassivos e tratar os fracos com bondade, especialmente os indefesos. Sempre use um coração benevolente para lutar contra aqueles que praticam a violência e o mal. Yoon-chae salvou Lan Qian do mercado de escravos. Então ele deve entender a impossibilidade do fraco em batalha. Jin-yan criou várias ilusões de si mesmo para tentar dificultar a tarefa do oponente, e zombou dizendo que agora tinha muito mais para apreciar cortando, mas seu rosto parecia sempre cheio de raiva explosiva. Ele se perguntava se isso era por causa daqueles imbecis e se algum membro da família estava entre eles, porque isso seria interessante. Ele disse que seria interessante, após acabá-los, perceber que na verdade estava derrubando os seus próprios.
Usando a habilidade do mundo espelho, Yun-che identificou facilmente quais eram os reais. Então avançou para os dois que ficaram pasmos ao ver que o garoto sabia em quem se concentrar. O terceiro ponto ensinado foi que você precisa ser corajoso, destemido e determinado, pois nas batalhas, nos calabouços, não deve haver covardes, e deve-se lutar por justiça. Quando os oponentes eram fortes demais, o mestre sempre ajudava. Jing Yan estava assustado com a força daquele cara e pediu ao protetor para ficar na frente e bloquear os ataques para lhe dar tempo de escapar. Ele fugiu, dizendo que se algo acontecesse, seu avô o mataria sem ilusões. É difícil para um conjurador. Quando desviou a atenção de volta para o oponente, ele já não sabia onde estava, mas Yun-che apareceu atrás dele e o atingiu. Quando caiu, o homem implorou por misericórdia, dizendo que não era da família Jing. Ele estava apenas contratado e que quem deveria ser perseguido era Jing Yan. O quarto ponto é o espírito de sacrifício. Ben Ben estava arrastando a larva da família Jing quando viu o que aconteceu com o guarda. Jing Yan ficou horrorizado. O quinto ponto era a honestidade. E o sexto deve ser a justiça. O sétimo é a honra. E o oitavo, a alma. Lan Xian não apenas ignorou os ensinamentos do mestre, mas também traiu Yun-che e Ben Ben, e ainda permite que seus descendentes cometem todos esses atos malignos. Então Jing Kun apareceu atrás dele, deu um soco em suas costelas e disse que parecia estar se divertindo bastante em sua própria masmorra. Depois de ser jogado para longe, Yun-che se levantou e equipou todos os itens que tinha. Enquanto o herói caminhava em sua direção, Yun-che perguntou por que estava usando habilidades de espelho e atingindo Jing Kun. O MC perguntou por que ele os traiu. Jing Kun ficou impressionado que sua armadura estava quebrada e elogiou a velocidade e força anormais do oponente. Yun-che chamou seu verdadeiro nome, Lan Qian, e perguntou novamente por que ele os traiu. O herói ficou intrigado que ele se chamava Yun-che e também sabia seu antigo nome. Lançando-se contra o MC, ele perguntou se foi o velho quem o enviou. O protagonista desviou habilidosamente o golpe e Lan Qian disse que fingir ser seu mestre era uma má piada. Atacando novamente, o MC questionou mais uma vez por que ele o traiu. Lan Qian disse que ele não passava de uma ferramenta e, portanto, não tinha razão para falar mais. A luta era de grandes jogadores, apenas ataques muito poderosos. O espírito de Ben Ben, ao ver Jing Kun, o reconheceu imediatamente e partiu para cima dele, cheio de ódio. Jing Kun agarrou Yun-che pelo pescoço e o jogou ao chão com toda a sua força, enquanto perguntava como o oponente conseguiu sobreviver. A pressão era brutal e Ben Ben não chegou a ativar o escudo de luz dourada. Naquele momento, Lan Qian entendeu que o antigo companheiro não passava de um zumbi. Mesmo que fosse tratado como renascimento, a alma do antigo amigo parecia ter perdido quase todo o intelecto. Alguns filhos do herói apareceram e pediram ao pai que deixasse aquele pequeno ladrão com eles para lidar com o grupo. O MC reuniu algumas invocações e liberou outras, reorganizando o exército. Entre as novas peças estava o terceiro filho. Quando Jing Kun viu que a confirmação chegou no mesmo segundo, o ódio aumentou junto com a curiosidade sobre o intruso, sedento por vingança. O herói avançou por causa do terceiro filho. Ele também exigiu que o menino provasse que era o verdadeiro mestre. Ele disse para ele fazer qualquer pergunta porque não esconderia nada. Ele também exigiu que o outro parasse de omitir o que quer que estivesse escondendo. O protagonista lembrou que naquela época, mesmo trancado em uma jaula, Lan Qian ainda encontrava uma maneira de ajudar os outros. Agora, o mesmo homem parecia um monstro, e Yun-che não entendia como a mudança chegou a esse ponto. Jing Kun perguntou se tudo isso não era culpa do mestre. O MC respondeu com outra pergunta, lembrando quem o libertou da escravidão e quem o transformou em um profissional competente. Depois de suportar alguns golpes, o herói avançou e perguntou por que o resgate veio tarde demais. Ele perguntou por que o mestre só apareceu após tanta dor. Perguntou por que ser discípulo de um cavaleiro, ou filho de um cavaleiro, se tornou um conforto para Ben Ben. Perguntou por que Chao Ben Ben recebeu o mesmo tratamento sem sofrer nada. Perguntou por que Ben Ben era melhor do que ele em tudo. Gritando para os céus, Jing Kun questionou por que o mestre preferia Ben Ben. E também questionou se a preferência vinha do fato de que Ben Ben nasceu mais puro. O antigo ainda exigia saber por que foi empurrado para o caminho do Berserk.
Ele disse que a timidez se tornou uma sentença e que isso nunca deveria ter acontecido. Afirmou que o caminho certo seria o de um cavaleiro guardião com defesa mais forte. Yun-che perguntou quando ele favoreceu qualquer um dos dois e disse que sempre viu o esforço de ambos os lados. Ele também lembrou que Luan Qian sempre dizia que queria ser mais corajoso e mais forte. Jing-kun contrapôs perguntando se o mestre não preferia esse tipo de pessoa. Ele disse que também tentou se moldar dessa forma e ainda assim nunca foi escolhido. Afirmou que no fundo, o mestre desprezava seu nascimento e que a virtude cavaleiresca era apenas teatro. Afirmou que nenhuma virtude melhorou sua vida e que o privilégio sempre vem do poder e do status. O herói também zombou de Ben Ben, chamando o escudeiro de idiota enganado por mentiras. Ele disse que Ben Ben desperdiçou tempo e oportunidades para subir apenas para salvar estranhos. Mesmo assim, Yun-che ainda o chamou de traidor. Lan Tien disse que assim como alguém escolhe desistir, também pode escolher outro caminho. Ele disse que Luo Wei daria maior status e poder do que qualquer juramento. Ele disse ao mestre para olhar para os descendentes de Ben Ben e olhar para seus próprios descendentes. Ele disse que, para a linhagem de Ben Ben, a única opção que restava era se tornar um escravo da família Jing. Ele fez o MC confrontar quem Jing-kun é hoje e confrontar o status de Luo Wei e terminou perguntando quem fez a escolha certa. Isso deixou Yun-che furioso e ainda mais determinado a acertar as contas por Ben Ben. Com uma série de ataques, o protagonista gradualmente quebrou a armadura do herói. O MC disse que Jing-kun não podia ser comparado a Ben Ben. Ele disse que o traidor nem sequer alcançou o dedo do pé do escudeiro. O protagonista recordou que há 60 anos, Lan Tien já era um perdedor. Agora ele não conseguia acompanhar a força atual de seu próprio mestre. Yun-che afirmou que quanto mais ele machucava Jing-kun, quanto mais forte ele se tornaria, o mestre via facilmente as fraquezas do aluno e disse que havia duas fraquezas claras nesta rota de Berserker. A primeira é a baixa defesa, pois a mudança exige alto ataque e velocidade. Então, a defesa não pode ser acumulada na distribuição. Além disso, várias técnicas reduzem a defesa como efeito colateral, então até esqueletos podem causar dano. A segunda é a falta de ataques em área, pois, além do corte da tempestade do passado, quase tudo se torna um golpe linear. O protagonista disse que a recuperação de mana sustenta um certo número de mortos-vivos, então o herói não conseguiria eliminá-los todos. Jing-kun ativou chuva de sangue e questionou quem disse que não havia ataques em grande área. Com uma única reação, o MC contendeu o golpe e afirmou que a maior fraqueza do herói é não ter ninguém em quem confiar. No passado, Ben Ben e Lan Tien lutaram juntos e cobriram as falhas um do outro. Agora, o escudo que o protegia se transformou na lâmina que corta. Como alguém que ascendeu ao poder por meio da traição, o mestre disse que Jing-kun não tem ninguém próximo e perguntou se era isso que ele queria. O herói carregou novamente e perguntou se Yun-che ainda insistia em falar sobre amizade e confiança. Ele disse que o mestre já havia morrido uma vez, enquanto o traidor desfrutava do poder por 60 anos. Portanto, Jing-kun afirmou que estava certo. Ele declarou que não precisava de camaradas. Então gritou e chamou seus filhos e netos para lutar. Ele disse que não precisava de camaradas porque sua própria linhagem lutaria por ele. Enquanto despejava essas palavras, o MC não perdeu tempo e arrancou um dos braços do oponente. Os filhos assistiam de longe, sem entender se seu pai havia enlouquecido completamente. Jing-kun gritou para que imediatamente curassem a ferida. Um deles, tomado pelo medo, perguntou como lutar contra alguém que nem mesmo o herói conseguia derrotar. Ao ouvir isso, o traidor ficou enfurecido e voou em direção ao mestre como uma bala. Agarrando o pescoço do garoto, ele disse que tudo que a criança tinha foi dado a ele e perguntou se ele sabia por que havia nascido. Ele afirmou que foi pela saúde e longevidade do herói, então ninguém podia recusar. Lan Tien ordenou que os outros dois fugissem e bloqueassem Yun-che. Ele disse que se falhassem, seriam absorvidos também. Quando começou a drenar o poder de um dos filhos, o MC invocou mortos-vivos ao redor e eliminou todos eles, incluindo aquele.
nas mãos do traidor. Quando a poeira assentou, Jin-kun olhou ao redor, tentando entender para onde todos haviam ido. Então o protagonista perguntou se o herói não conseguia acompanhar. Por trás da aparência, o mestre disse que Jin-kun ainda é um velho por dentro e o chamou para desfrutar da felicidade familiar. Ao ver seus filhos se transformarem em mortos-vivos, o herói ficou em choque e fugiu, mas o MC foi atrás dele e perguntou se ele achava que poderia escapar. Ele disse que Jin-kun poderia ter amigos, um mestre, filhos e tudo o que quisesse. Agora, tudo o que resta é seu ódio. A partir de então, o herói teria que enfrentar o fim que escolheu há mais de 60 anos. Lan Tien e Ben Ben mudaram de classe com sucesso e alcançaram o Rank S como mestres. Yun-che tinha algo para dar a ambos. O MC enviou materiais de alto nível que havia guardado ao longo dos anos para o artesão divino e, com muita sorte, conseguiu forjar armas de qualidade mítica. Essas eram as melhores armas possíveis da classificação daquele tempo. Jin-kun recebeu uma grande espada em seu próprio estilo, então a adaptação seria natural. Ben Ben recebeu uma machadinha que se encaixava perfeitamente na nova classe. Com seu talento, o mestre tinha certeza de que o escudeiro a dominaria rapidamente. Ben Ben perguntou no que seu amigo estava olhando. Ele também perguntou por que o mestre nunca trocou de armas, pois parecia desatualizado. Yun-che respondeu que aquela espada nunca precisaria ser substituída. A espada das nuvens fluentes era o equipamento supremo feito com todos os recursos acumulados. O mestre passou anos coletando tesouros secretos de masmorras de alto nível, até que um dia conseguiu se infiltrar em uma masmorra de grau SSS. Somente então a arma foi forjada na antiga forja. Mesmo assim, era apenas o embrião inicial como equipamento independente. Ela possui seu próprio método de despertar, muda como nuvens fluentes e pode assumir qualquer forma de arma que o usuário desejar. Portanto, a sincronização com o portador é a verdadeira condição para que o produto assuma sua forma final. Ao longo de batalhas sangrentas, o mestre aprendeu a moldá-la de acordo com sua vontade. A arma se adapta às mudanças na própria força do usuário. Naquela época, Ben Ben achou isso incrível e o mestre deixou que ele a testasse. Anos depois, Jin-kun usou aquela mesma espada para desferir o golpe final em Yun-che e forjar a história da rebelião. No final, o protagonista conseguiu colocar as mãos naquele equipamento artesanal único. Voltando ao presente, a espada estava mais uma vez diante do mestre, na época em que Yun-che estava nas linhas de frente das masmorras. Avançar era difícil. Mesmo assim, o MC nunca recuou. Ele acreditava que superaria qualquer dificuldade, tudo para viver uma vida pacífica e estável com Lan Tien. Mas por causa da ganância do aluno, tudo foi destruído e jogado fora. O mestre disse que não se importa com o título vazio de herói nas mãos do traidor. A espada das nuvens fluentes se tornará apenas uma grande espada. O MC se lembrou de que Jin-kun traiu o mestre e traiu Ben Ben. Por essa razão, ele teria que enfrentar o fim que escolheu. Jin-kun tentou chantageá-lo e perguntou se o mestre não queria saber tudo o que aconteceu. O protagonista respondeu que tudo o que o herói sabe também será arrancado dele. Algum tempo depois, sentado no trono que pertenceu ao herói, o MC controlou seu espírito e fez com que ele contasse tudo. A jornada de vingança estava apenas começando, e por essa razão, o protagonista precisava se tornar mais forte devido às restrições impostas nos calabouços. O nível mais alto que uma pessoa comum alcança na vida geralmente gira em torno de 30. Mesmo alguém excepcionalmente talentoso precisa entrar em uma organização oficial e ser promovido até o fim. Contudo, o máximo tende a ficar perto do nível 30, porque existe um enorme abismo no nível 60. Após cumprir condições específicas, um profissional ainda pode evoluir. Isso desbloqueia equipamentos de nível superior, atributos e habilidades exclusivas. Apenas aqueles que completaram a mudança de classe podem superar o nível 60. Para mudar de classe, é necessário ter um certificado de mudança de classe, algo extremamente raro. Mesmo em sua vida passada, quando os calabouços estavam abertos a todos, apenas 1 em cada 10.000 conseguia mudar de classe. Agora, esse processo é ainda mais controlado pelas autoridades. Na família de heróis, apenas Lan Tien possuía um certificado. Nenhum de seus descendentes havia mudado de classe. A diferença de poder antes e depois de uma mudança de classe é como a diferença entre nuvens e lama. Jin-kun mudou de guerreiro para berserker e aprendeu habilidades exclusivas como corpo de berserker. Sua força aumentou várias vezes.
Sem o mundo espelhado, o protagonista não teria chance de derrotar Jin-kun. Com a base do mundo espelhado, uma mudança de classe pessoal pode elevar esse poder a um novo nível. Essa dúvida persistia, pois a evolução pode ser absurda. Tudo já estava claro para iniciar a mudança de classe. Ao abrir o menu, a opção de se tornar um dançarino de guerra ou bardo apareceu. A classe desejada já havia sido decidida há muito tempo. Muito poucos profissionais conseguiam mudar de classe com sucesso. Entre as mudanças de classe cantando, esta é a única que oferece um pacote verdadeiramente ofensivo. Logo após escolher, a interface do mundo espelhado perguntou se ele queria reverter para a classe dançarino de guerra. Nunca lhe passou pela cabeça que seria possível reverter sua própria classe. Das 8 classes básicas, inúmeras ramificações e profissões de mudança de classe surgem. Cada mudança de classe tem sua própria área de especialização. Mesmo assim, sempre há exceções. Existem muitas profissões de mudança de classe ocultas. Quanto mais requisitos uma missão exige, mais forte tende a se tornar a classe depois. Como dançarino de guerra, a missão exige velocidade acima de 55 e espírito acima de 65. A chance normal nunca distribuiria atributos de forma tão extrema. Além disso, a missão pede um item muito raro chamado Coração de Sangue. É um cristal de sangue que precisa de massacres em massa para acumular energia. Para uma classe de suporte sem dano consistente, obter isso é um pesadelo. Por esta razão, apenas um pequeno grupo pode completar essa mudança de classe. Agora, a classe dançarino de guerra recebeu um aprimoramento reversível do mundo espelhado. Os requisitos da missão também foram invertidos e multiplicados. Os requisitos invertidos pareciam absurdos. Logicamente, os requisitos invertidos deveriam estar pelo menos no mesmo nível do coração de sangue mortal. Este item é um tesouro inestimável capaz de gerar continuamente poções que restauram completamente a saúde. Cada berçário de vida é muito cobiçado por profissionais de alto nível. Com este recurso, uma equipe profissional pode até abrir mão de uma classe de curador. Com requisitos tão altos, a classe resultante deve ser incrivelmente forte. A ideia inicial era que evoluir a habilidade espelho desbloquearia lentamente este mundo espelhado. Parece que o sistema é muito mais complexo. O mundo invertido contém monstros comuns, bem como chefes de calabouço. Se até as mudanças de classe podem ser revertidas, as funções de cada nível ainda têm espaço para exploração. Mesmo assim, a prioridade continua sendo a mudança de classe, pois acelera o crescimento de força. De repente, para o choque dos guardas, o calabouço do herói começou a desaparecer diante de todos. No dia seguinte, todos os meios de comunicação estavam falando sobre o incidente com a família Ding. Ainda não havia informações concretas sobre o suspeito. Ninguém queria acreditar que o herói realmente tivesse sido morto. O líder dos guardas ordenou buscas totais e exigiu tudo ao seu alcance para capturar o criminoso. No castelo do rei supremo Luo Wei, chegou a notícia de que Lan Qian havia morrido. Não havia mais informações, pois nenhum oficial da guarda conseguia explicar o que aconteceu. Um subordinado relatou que ele solicitou a verificação dos registros de entrada. Dados do Departamento de Segurança Pública também chegaram. Os principais suspeitos à primeira vista são Yun Sha e Yun Che. O segundo nome soava nostálgico para o rei. Em toda parte, ninguém falava de outra coisa além do caso do calabouço do herói. Na escola, o tema era implacável. Yun Sha só ouvia de longe. Ela ainda não conseguia acreditar que o jovem havia matado Jin-kun. Ela também sabia que ajudou na entrada, o que a torna cúmplice. Por um momento, ela considerou denunciá-lo. Se fizesse isso, provavelmente nunca mais se encontrariam nesta vida. Para sua surpresa, Yun-che estava caminhando calmamente pela escola. O item necessário para a mudança de classe é de um valor inestimável. Geralmente, apenas alguém de alta patente teria acesso a ele. Falando em alta patente, o contato mais fácil continua sendo Yun Sha. Seu comportamento deixa claro que ela vem de uma linhagem nobre. O espírito de Lan Qian perguntou ao MC se ele sabia a verdadeira identidade de Yun Sha. Segundo ele, Yun Sha é Luo Sha, neta de Luo Wei. A revelação surpreendeu o protagonista. A garota era a neta de seu irmão. Mesmo antes de falar com Yun Sha, uma multidão se aproximou. Muitas pessoas estavam gratas pela derrota do Senhor Errante, pois várias vidas foram salvas. Os alunos queriam expressar sua gratidão, e a escola parecia pronta para oferecer uma recompensa. Mesmo assim, ser exposto ali poderia atrair a família Ding. O terceiro mestre da família Ding desapareceu naquele calabouço.
A família está o procurando em todo lugar. Sendo forte, Yoon-chae poderia se tornar um jogador-chave em um interrogatório. Apesar disso, a preocupação não é tão grande, uma vez que o herói foi eliminado. A família Jing apenas ligou o roubo do passado à invasão por causa da voz. Por enquanto, ainda não há provas suficientes. Apenas a família Jing deve suspeitar. Um colega comentou que o destruidor de masmorras também está sendo caçado pela segurança pública. Ser pego por essas pessoas é a última coisa que o protagonista deseja. A vigilância atual é excessiva. As equipes de patrulha cobrem as ruas e todos eles parecem perigosos. Além disso, os celulares permitem a denúncia instantânea. Sem os mortos-vivos para criar confusão, voltar lá teria sido quase impossível, já que a escola está cheia de alunos. Manter o papel de Yoon-chae é suficiente para reduzir as suspeitas. O ponto principal é aprender como essa flecha funciona sem levantar poeira. Um garoto afirmou que a culpa de tudo recai sobre o destruidor de masmorras. Segundo ele, sem isso, nem eles nem Yoon-chae seriam suspeitos. O protagonista apenas observou de longe. Alguns reclamavam por terem matado o herói. Mesmo com os horrores cometidos pela família Jing, a raiva não surgiu porque essas pessoas cresceram ouvindo a versão oficial da história. A conversa continuou até que um menino afirmou que o herói não é como nos livros. Ele disse que tinha um vídeo para provar isso. Alguém filmou secretamente o momento em que a masmorra do herói se dissipou. Tudo indicava que as pessoas dentro foram escravizadas e maltratadas por um longo tempo. O protagonista sentiu uma expectativa de que as coisas mudariam a partir dali. No meio da discussão sobre o vídeo, Yoon-chae confirmou que era real. Ela mencionou que foi convidada recentemente e disse que as imagens mostram apenas uma pequena parte do que acontece. Isso não é segredo para os poderosos. O bate-papo terminou quando ela segurou a mão do protagonista e fugiu. Eles foram para um lugar isolado. Ela perguntou por que ele havia voltado e se ele não tinha medo de uma investigação de segurança. Ela também questionou se ele não tinha medo de ser reportado. A resposta veio igual à anterior. Ele acredita que a natureza dela não é maligna. Ela disse que, considerando os males da família heróica, é melhor que estejam mortos. Isso significa que um favor ainda está pendente. O jovem respondeu que notou tudo o que ela havia dito, enquanto ao mesmo tempo se perguntava por que a neta de Luo Wei ajudou na infiltração. A família Jing é desprezível para ela. Resta entender qual é seu relacionamento com Luo Wei. As dúvidas se acumularam. Se o objetivo é derrubar Luo Wei, usar Luo Sha pode ser um caminho. O protagonista se forçou a focar no objetivo imediato. A próxima pergunta foi sobre o viveiro de vida, e ela confirmou que conhece. Ela disse que o viveiro produz a essência da vida. Ela acrescentou que o ex-diretor possui um. Usando o mundo espelho, o protagonista entrou no escritório do diretor e viu que havia uma muda na coleção. Basicamente, todos os viveiros de vida que ele conhecia foram adquiridos por aquele diretor de qualquer meio possível. Ao entrar em uma sala secreta, ele se deparou com uma plantação inteira de viveiros de vida. O protagonista não podia acreditar que havia tantos. Tudo estava selado pelo círculo mágico do diretor. A ideia era obter uma cópia do viveiro de vida, mas ele não esperava que a matriz ativasse mesmo, dentro do mundo espelho. Apesar de conhecer formações de selamento de sua vida passada, aquela configuração era bastante diferente do que ele lembrava. Há muitas coisas desta era, e com sua força atual, ele ainda não consegue quebrar aquele selo. Mesmo que o poder de ataque fosse suficiente, destruir a formação pela força bruta também acabaria destruindo os itens armazenados lá. Por enquanto, a melhor opção é recuar. O diretor é muito mais forte que Jing-kun, e sem uma mudança de classe, o comandante Zico, protagonista, provavelmente não conseguirá fazer nada contra ele. Portanto, só existem duas maneiras de obter o viveiro de vida. A primeira opção é esperar que o próprio diretor abra a formação e atravessar pelo mundo espelho. A segunda é aprender mais sobre esta era, familiarizar-se com as partes desconhecidas daquela formação e encontrar uma maneira de decifrá-la. Ele foi para a biblioteca da escola e começou com livros de conhecimento geral, porque construir uma base sólida é mais importante do que qualquer outra coisa. Quando ele ressuscitou, estava impaciente, pois os tempos mudaram demais, e sem compreensão, ele poderia não conseguir nem enfrentar Luo Wei. Ele até desmontou algumas máquinas que havia copiado antes, mas não conseguiu entendê-las de forma alguma. Dizem que Luo Wei foi a força motriz por trás desse desenvolvimento. Ao ler, ele descobriu como os monoculares são usados, mas ainda não entende o princípio por trás disso. Exceto pelos itens de masmorra, essas peças são fáceis de compreender,
mas a interação com itens de masmorra está cheia de dúvidas. Embora algumas perguntas tenham sido respondidas, muitas outras surgiram, e muito desse conhecimento é vago e requer consulta a outros livros. As informações mais importantes podem não estar nem mesmo registradas. Quanto mais popular o livro, maior a chance de ter sido censurado. Portanto, talvez apenas obras de nicho não populares ou até cópias raras contenham o que ele busca. Mas entre esses livros, há ainda mais inúteis, e apenas selecioná-los provavelmente levaria muito tempo. Enquanto procurava mais títulos, ele viu Yun-Yin sentada no canto lendo. Quando ela o notou ali, ficou envergonhada. O menino disse que só queria pegar um livro. Mencionou precisar de algo sobre princípios de produtos de masmorra e estruturas mecânicas, e ela lhe entregou uma cópia antes de sair. Ele perguntou se havia outros livros relacionados à comunicação móvel na biblioteca. No dia seguinte, ele voltou e pegou mais volumes que ela recomendou. Embora Yun-Yun seja fria, o garoto se sentia de certa forma próximo a ela. Parecia que ele finalmente tinha a chance de ir à biblioteca ler em paz, enquanto Yun-Sha descansava. Talvez, após se conhecerem melhor, o protagonista conseguisse descobrir algo sobre Luo Wei e Luo Sha com ela. Conforme os dias passavam, o MC tentava se aproximar um pouco mais. Ele fazia perguntas sobre os livros e esclarecia dúvidas, sempre pedindo ajuda para encontrar mais títulos. Até que a menina perguntou: "Por que você não perguntou àquela pessoa, aquele pequeno seguidor, o descendente do traidor?" Ela queria saber onde ele estava na residência dos Jing. Estavam recebendo fotos de Jing Shu em péssimas condições apenas para ameaçar e limitar o grupo para que não reagissem. Não sabiam quem era realmente o responsável por isso, nem quem estava por trás das mortes do terceiro irmão e do avô. Então, um guarda chegou anunciando que Chao Ji havia retornado à escola. Todos os alunos ficaram surpresos ao vê-lo ali, agora que o herói estava morto, pois parecia estar procurando problemas. Chao Ji gritou em frente à escola, dizendo que quando o corajoso masmorrano se dissipou, alguém deve ter visto aquele campo de batalha, e até mesmo aqueles que não viram teriam um vídeo. Durante muitos anos, a verdade foi encoberta. O herói foi injustiçado e atropelado pelo traidor, mas sempre há pessoas que persistem em buscar os fatos. Chao Ji continuou, dizendo que agora há provas suficientes para provar que o bisavô, Chao En, não era um traidor, mas sim um herói. Talvez este mundo esteja prestes a mudar por causa de sua persistência. O garoto repetiu que tudo o que disse é verdade e que não tem medo de verificação. Seu ancestral definitivamente não era um rebelde. Ele não espera que todos acreditem nele. Nesse momento, ele disse que os membros da família são inocentes e só querem que a família Jing deixe sua família em paz. O que dizem sobre a generosidade da família Jing, permitindo que a rebelde, família Chao, viva em sua casa é uma mentira. A família Jing está sob os olhos do público. Então, este é o momento de libertar a família Chao de seu controle. Embora com Jing Shu no comando, o tiozinho e os outros devessem estar a salvo, é melhor resgatá-los logo. Enquanto o discurso ocorria, o Departamento de Segurança chegou para investigar Yun Che, pois ele é suspeito de estar envolvido no incidente da masmorra do herói. Léo leu todas as informações que tinha sobre o garoto, da infância até agora. Tudo era um registro do passado, mas parecia muito diferente do que se vê hoje. O jovem lutou contra inúmeras espécies errantes naquela corajosa masmorra e matou o Senhor Errante. Depois desapareceu por um tempo. Foi o mesmo período em que o terceiro filho da família Jing desapareceu, e ele só foi visto novamente durante o incidente da masmorra do herói. Então, Léo perguntou como sua força aumentou repentinamente para aquele nível e onde ele esteve durante esse tempo. O protagonista disse que não voltou para a escola antes porque o chefe secreto na corajosa masmorra era muito assustador, então ele saiu para arejar a cabeça. Ele também afirmou que possui força superior à de seus colegas e gostava apenas de escondê-la antes, mas suspeitar que ele matou o herói era um exagero. À sua idade ainda não houve uma mudança de classe, então não havia como eliminar um herói que é, no mínimo, um profissional já evoluído. Léo disse que, de fato, um estudante comum não teria a motivação ou força para algo assim, mas ouviu que existem profissionais com mudanças de classe capazes de se disfarçar como outras pessoas, e questionou se esse não era o caso. O investigador usou uma habilidade para desfazer disfarces, mas nada aconteceu com o garoto. Então ele comentou que, à sua idade, ele deveria estar começando a aprender sobre os princípios das máquinas de comunicação. O MC respondeu que esse é conteúdo para graduados e que ele ainda nem dominou a conexão entre sistemas de carreira e máquinas comuns. Após essa resposta,
Todos ficaram sem palavras, e Léo disse que isso era tudo por hoje, mas que retornariam algum dia. Felizmente, o protagonista recentemente leu muitos livros de conhecimentos gerais. A maioria deles eram livros didáticos. Ele se lembrou de que o espírito de Lan Tien disse que se Jin Kun morresse, o rei enviaria guardas sombrios para investigar, e sua força excede amplamente a do herói. As pessoas enviadas por Luo Wei não seguiriam regras como esses agentes de segurança pública. Se ele não ajustar as raízes e a rotina, o risco é grande, mas o diretor está apenas na escola por 1 hora por dia, e ele nunca o viu entrar no cofre, muito menos abrir a formação. Então, tentar conseguir a creche apenas através do mundo espelho provavelmente não funcionará a curto prazo. Do lado de fora da escola, Léo repassou os resultados da investigação a um homem, e os suspeitos mais óbvios no momento eram Yun Che e Luo Sha. O homem disse que Yun Sha é impossível, mas que Yun Yin, que esteve ao seu lado o tempo todo, poderia ser outra história, pois ela é uma descendente daquela família rebelde Yun. Este Yun Che, que também tem o sobrenome Yun, é de fato suspeito por ser anormal. Ele ordenou que mantivessem um olho nele e que, se houver qualquer anormalidade, eles têm permissão para matá-lo diretamente. O protagonista percebeu que estava sendo vigiado e que teria que manter seu disfarce adequadamente a partir de agora. Desta vez, ele não escolheu pão com carne e pegou o mesmo que todos os outros. Em sua vida passada, ele dormiu ao ar livre e comeu ao vento em meio às calamidades. A comida era escassa, mas suficiente para satisfazê-lo. Um colega perguntou como ele podia comer tão feliz se a comida ali é ruim. Para disfarçar, o garoto disse que a fome é o melhor tempero, mas os colegas lhe disseram para comer e afirmaram que o levariam ao bar Big Bird como forma de agradecimento. Ele achou uma boa ideia para reunir informações, talvez até encontrasse notícias sobre outras creches. Somente ao chegar lá, tudo parecia entediante, e as mudanças eram muito maiores do que ele imaginava. Não haveria notícias do que ele desejava. Então ele deixou o lugar sem saber o que fazer, já que as masmorras eram controladas e pessoas comuns estavam no máximo no nível 30. Portanto, não faria sentido encontrar tais informações em lugares frequentados por pessoas comuns. A história da rebelião da família Yun o incomodava, e ele se perguntava se algum amigo ou parente havia sobrevivido. O espírito de Lan Tien lhe disse que todos estavam mortos. No silêncio da noite, apenas alguém como ele, que não se encaixava no mundo, viria à biblioteca em busca de livros. Mas Yun Yun já estava lá e ofereceu ajuda para encontrar um volume específico. Ela entregou o livro relacionado à máquina de formação que ele havia solicitado, e era uma obra escrita pelo diretor da escola. A garota disse que não conseguia dormir, e o protagonista mencionou que na próxima vez ele traria 2 sanduíches para ela. O MC perguntou se havia algum livro relacionado à família Yun do passado. Yun Yun respondeu que ele não encontraria nenhum mesmo se pesquisasse toda a biblioteca. Antes da rebelião da família Yun, o rei parecia ter um relacionamento muito bom com eles. Então, mesmo agora, após sofrer uma traição dolorosa, o imperador benévolo proibiu a circulação de livros relacionados à família Yun. O protagonista perguntou se não havia nenhuma pessoa inocente na família Yun e se ninguém sobreviveu. Ela simplesmente concordou e disse que ninguém era inocente. Lan Tien disse ao garoto que o rei pessoalmente liderou os guardas sombrios para agir. Luo Wei e a família Yun eram próximos, então foi fácil conquistar a confiança deles. Eles atacaram por trás e mataram o mais forte dos lutadores, o chefe da família Yun. Assim, não apenas os membros da família Yun, mas também os guardas, os servos e até as crianças dos servos foram eliminados. Ninguém ficou, todos foram torturados e depois massacrados. Após a morte de Yun Che, Luo Wei publicou Os Atos Rebeldes do Mestre. Qualquer um com laços sanguíneos com a família Yun recebeu uma ordem de morte. Essa história apenas alimentou o ódio do protagonista. Então, ele foi ao escritório do diretor no Mundo Espelho e quebrou a formação que protegia as creches. Quando tinham 12 anos, os 2 irmãos treinavam lado a lado. Luo Wei sempre destruía muitos bonecos de treino durante as sessões. O MC pedia a ele para descansar mais, pois não suportava ver seu irmão se esforçando muito além de seus limites. O irmão mais velho, Yun Yi, treinava com mais intensidade do que os 2 e estava prestes a receber permissão para entrar nas masmorras. Então não podia relaxar. Mesmo assim, os 2 imaginavam que o esforço vinha do medo de serem superados por seus irmãos 4 anos mais novos. A irmãzinha sempre aparecia com comida e água durante o treino. Naquele tempo, Yun Che tinha pouco interesse em masmorras
masmorras, cavaleiros ou qualquer coisa do tipo. O que ele queria era viver feliz para sempre com a família e amigos, mas nem todos pensavam assim, e por isso o garoto não conseguia entender Luo Wei. Após tantos anos de amizade, ele destruiu tudo com uma facilidade absurda. Para o rei, tudo isso era pela estabilidade do império. Após invadir a plantação do diretor, o protagonista conseguiu completar a mudança de classe enquanto se dirigia ao próximo alvo. Yun Sha chegou ofegante e pediu ajuda para salvar Yun Yin em pagamento pelos favores que devia. A garota disse que Yun Yin seria morta pelos guardas sombrios. O MC perguntou por que fariam isso, já que ela estava fora do caso da masmorra do herói. Então, a garota loira revelou que Yun Yun era, na verdade, uma descendente da rebelde família Yun. Foi por isso que a guarda sombria a considerava a principal suspeita no incidente da masmorra do herói. Eles invadiram a residência de Yun Sha para capturar Yun Yun, mesmo quando ela provou que Yun Yun nem estava lá quando o herói morreu. Foi inútil. Ela contatou todos que poderiam ajudar, mas nada funcionou, e ela não sabia mais o que fazer para salvá-la. Yun Che perguntou onde estavam agora, e a garota disse que mostraria o caminho, mas o MC pediu que ela ficasse ali e apenas desse apoio, pois seria melhor agir sozinho. Enquanto corria para salvar a garota, ele se perguntava se Yun Yun realmente era uma descendente da família Yun. A dúvida era como isso poderia ser possível, já que a família Yun havia sido completamente exterminada pelo rei. A garota loira disse que, até onde sabia, os Yuns tinham um filho ilegítimo vivendo longe de casa. Naquela época, o protagonista conhecia o pai e entendia que ele era rigoroso com si mesmo e valorizava sua própria reputação, então era difícil acreditar em um caso extraconjugal. Talvez o filho fosse um descendente do irmão mais velho. Luo Sha disse que o rei não eliminou a mulher por misericórdia, ou talvez por consideração a laços passados. Ele a manteve em uma pequena mansão perto do palácio, mas ela nunca saiu de lá em toda a sua vida. Ela não sabia nem quem era o pai da criança, e com o tempo, tirou a própria vida. Yun Yun era a filha daquela criança ilegítima que continuou vivendo na pequena mansão. O MC perguntou como Yun Yun conseguiu sair e por que ela se tornou sua guardiã. Luo Sha perguntou se ele sabia que ela era a filha do terceiro príncipe do reino. Ela tinha apenas 7 anos quando conheceu Yun Yun. Naquele momento, estava cansada das tediosas lições de etiqueta. Então, escapuliu para um wing isolado do palácio e viu Yun Yun sendo intimidada. A área perto do palácio estava cheia de crianças de altos funcionários, e muitos tinham o hábito de se considerar superiores. Como Yun Yun era uma descendente de rebeldes, ninguém seria punido por atacá-la. Na verdade, muitos viam aquele bullying como uma forma de ganhar o favor do rei, então se esforçavam para humilhá-la. Mesmo assim, Yun Yun se manteve firme e não deixou aqueles que a provocavam se saírem com a sua. Yun Sha havia visto muitas pessoas chorarem após serem espancadas e repreendidas, mas nunca tinha visto um olhar tão desesperado apenas para proteger um livro surrado. Ela não entendia a razão, mas interveio para evitar ver a pobre menina naquela situação. Depois disso, deu à menina um livro novinho em folha e mandou os outros embora. Comparado a um tesouro, aquele monte de tralha parecia mais importante para ela. Olhando para aquele canto isolado, a garota loira percebeu que era o único lugar no corredor onde a luz do sol entrava. Era possível sentir que poderia ser o único calor ao qual Yun Yin poderia se agarrar. Mesmo surrado e quebrado, era melhor do que a perfeição oferecida como caridade, que poderia desaparecer a qualquer momento. Depois disso, Yun Sha começou a visitar aquele canto com frequência. Às vezes ajudava Yun Yin e outras vezes apenas ficava por perto. Mais tarde, pediu ao rei que deixasse Yun Yin ser sua guarda, o que evitou a maior parte do bullying aberto. Mas os ataques ocultos nunca pararam, apenas diminuíram um pouco após ela esconder sua identidade e ir para a escola. Agora, Yun Yun estava sendo puxada para esta questão novamente. A Guarda Sombria é uma unidade que responde diretamente ao rei. Eles são implacáveis e preferem prender a pessoa errada do que deixar alguém escapar. E não são apenas inocentes, pois há vários clãs que foram massacrados sem razão alguma. É por isso que Luo Sha implorou ao protagonista para salvar Yun Yin e disse que faria qualquer coisa para retribuir o favor. Atravessando o mundo dos espelhos, o MC chegou ao lugar onde Yun Yin estava sendo interrogada. Quando o homem estava prestes a retomar a tortura, recebeu um chute no rosto. Surpresa, ela olhou para ele e o garoto calmamente perguntou se ela estava bem.